a principal causa de pedidos de demissão é... Eu não recomendo contratar quando você ainda não dominou o mecanismo de fazer dinheiro na internet. Então, a primeira coisa é cuidado com quem você dá um crachá de gestão. Então, a partir do momento que você estabiliza, é a hora de trazer um time. Os líderes têm que ser bons, eles têm que ser leais, eles têm que olhar para os liderados. Qual que é a conta que eu faria? Tem cargos que são colunas. Se cai isso aqui, não adianta você ficar contratando um monte de gente boa ali, porque não tem quem coordena. Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou a Bruna Rodrigues. E pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, se você quer saber como contratar e estruturar grandes times com uma especialista que já ajudou mais de 700 empresas a escalarem seus negócios, então esse episódio é pra você. Você tem que ficar com a gente até o final, né não, Bruninha? É verdade. Porque a nossa convidada de hoje é fundadora e CEO da Portus, a primeira empresa especializada em recrutamento e estruturação de times de alta performance para empresas digitais, gente. A Portus é responsável pelo recrutamento de grandes talentos para grandes players do mercado e hoje nós vamos explorar essa trajetória e aprender direto da fonte com ela. Eu tô muito ansiosa, hein, Carol? Seja muito bem-vinda, Kelly Eleto! Olá, pessoal! Prazer estar aqui, meninas. Obrigada pelo convite. Amo falar desse assunto. Pra mim é um prazer. Vou me divertir muito. Tô me sentindo em casa já, viu? Ai, Boa, a que gente bom, fica importante. feliz, total. E Kelly, eu ia falar pra você pegar o Cocoricó, você nem pegou o Ai, Cocoricó. verdade. Você nem Temos pegou aqui, o ó. Cocoricó. Temos aqui, Bernardo! Ó, Você tá presente aqui, Bernardo. você está presente. E olha só, Kelly, antes a gente ter aqui uma aula sobre estruturação de time no mercado digital, porque você é uma referência nesse assunto, vamos dar um passinho aqui pra trás? Você sempre se imaginou como empreendedora ou isso foi acontecendo ao longo do tempo? Acho que já eu imaginava e não imaginava. Eu não sei falar assim tão certo, sabe? Ok. Meu pai era empreendedor, então o meu imaginário foi formado por ter um dono de empresa na minha casa, né? Eu fui criada dentro de uma loja. Então, eu me lembro bem pequena, assim, atendendo cliente na loja do meu pai. Eu era responsável pela seção de papéis de carta. Eu achava aquilo massa. Todo mundo comprava um papel de carta, porque era uma criança vendendo, né? Ai, que bonitinha, vou comprar. Aí alguém perguntou, gente, por que vende tanto papel de carta nessa loja? A filha do dono, né? Então, assim, eu sempre cresci, assim, vendo venda. Venda, pra mim, era algo muito familiar, não empresário, assim. Eu queria ser jornalista esportiva, essa é a verdade, assim. Sério? Por que você não seguiu essa mesmo? Eu carreira? queria ser repórter, sabe aquelas meninas Você que tem ficam cara no de campo? repórter mesmo. É que eu fiz jornalismo. Inclusive, Você fez descobri jornalismo. hoje, tem uma pesquisa que saiu com o curso que 87% das pessoas que fazem arrepende. jornalismo. Caramba! Foi o curso que eu fiz. Eu fiz pensando nisso. Eu queria, sim, ser repórter de campo. E eu tô falando disso há 2004? Caramba. 3, sei lá, por aí. Aham. Era menos mulheres ainda nessa profissão. Então, pensa como era disruptiva, assim, na época. Eu assinava uma revista chamada Placar. E eu amava revista. Então, eu queria ser repórter de campo e escrever revista. Legal. Era Tipo uma esse redatora universo. também. Era redatora. Que massa. Eu vim desse imaginário. Só que eu fui criada numa loja. Então, para mim, também fazia muito sentido. E minha mãe é professora. Ok. Então, também sempre comunicação tive um esteve pezinho ali. ali em comunicação, em Tá. ensinar, eu corrigi as provas. Então, Legal. eu fui muito privilegiada. Acho que o ambiente que eu fui criada foi muito saudável. Eu Perfeito. tive referências boas do que eu queria ser, assim. Mas na hora não você foi. chegou a atuar como jornalista ou você Cheguei. se formou e... Que legal! Ah. Será que tem vídeos, Cheguei. imagens disso na internet? Então, tem duas fases minha jornalista. Tem Ok. uma fase jornalista que eu estava na faculdade, então eu fiz estágio, eu, né, escrevi muitos artigos para jornal, revista e também fui um pouquinho para TV. Rádio também. Gente, eu sou da época do rádio, Caramba. não é do podcast. Senão eu teria feito podcast, mas era legal. rádio. Então, assim, eu tive essa fase e logo em seguida eu tive uma assessoria de imprensa, é um outro lado também, né, da comunicação. Você tá do outro lado do balcão respondendo à imprensa. Perfeito. E depois eu tive uma fase dona de veículo de imprensa. Então, percebe que dá tudo a É paixão verdade. que a gente tem, Total. o empreendedorismo ele não tá afastado da nossa paixão. Então, assim, eu descobri que dava para eu atuar com comunicação, ser jornalista, ao mesmo tempo ser empresária. Olha que legal. Eu não tinha traçado assim, mas aconteceu. Eu comprei um veículo de comunicação, então eu era uma jornalista dona. Então, eram as duas coisas. Eu fazia matéria quando eu queria, porque eu tinha um time que fazia as matérias. Então, eu escolhi as que eu queria fazer, as que eu não queria fazer. E aí, fiz tudo, gente. Aí, eu fiz as minhas reportagens de futebol, Que mas eu também legal. fiz política, Mas que fiz legal a sua economia. transição até chegar ao empreendedorismo de fato e ter a sua própria empresa, né? Eu sempre vendi alguma coisa, assim. Vendi ovo de Páscoa
Com 12 anos, vendia roupa, vendia miçanga, vendia... Eu sempre achava muito legal ter dinheiro. Ok. Vendia minhas próprias roupas em bazar. Para mim, isso era incrível, assim, essa possibilidade que ninguém te limita, né? Uhum. E é uma mentalidade que o digital, ela só difundiu. A gente fazia isso, eu tô falando 20, 30 anos atrás. Então, assim, a gente já fazia isso, já tinha como fazer isso. Só que pensa hoje com a escala que a internet tem, como que seria muito mais fácil minha vida se isso tivesse. Mas ainda assim eu conseguia fazer. Então, a minha mentalidade era vendedora, não era empresária, gestão, era vendedora, vender, fazer dinheiro. Então, Ok. isso eu sempre tive. E aí, depois tive a oportunidade de comprar uma empresa. Antes dela, eu tive uma agência. Então, estava ali sempre fazendo alguma coisa. Tive loja também, né? A DNA do meu pai estava ali. Então, eu tive 2 lojas. Eu tô na minha 7ª empresa, assim. Caramba! Virou um esporte. De fato. Tem aí uma quilometragem de Sim, experiência. Agora, você falou uma frase interessante, né? O empreendedorismo, ele está perto da nossa paixão, né? A sua paixão sempre foi ter uma empresa, cuidar de coisas ou diretamente relacionado com vendas? Olha, pode parecer um pouco idealista demais, mas assim, a minha paixão sempre foi impactar pessoas. E para mim, empreender é resolver problema do outro. Empreender não é você resolver o teu problema. Ai, tô precisando de dinheiro, vou empreender. É o pior negócio do mundo que vai nascer ali, é um negócio focado no teu bolso. Por quê? Porque você vai estar o tempo todo preocupado com você e não é assim que funciona. Quando você empreende, todos os negócios que são sucesso, eles estão resolvendo um grande problema, uma dor de maior número de clientes possível. Então, quanto mais clientes você tem com aquela dor, mais seu negócio é sucedido. Então, eu sempre tive esse olhar para o outro. O que o outro está precisando que eu tenho competência para resolver, num primeiro momento. Num segundo momento, o que o outro está precisando que eu tenho competência de contratar pessoas que possam resolver. Essa chave vira tudo. Vira tudo. Porque quando você começa a colocar o outro no centro, o resultado ele vem como consequência, porque a pessoa está ali, ó, eu quero contratar, eu preciso de você. Então, a minha sensação de sucesso, ou o que realmente era minha paixão, era ver alguém falando comigo assim, obrigada, você resolveu o meu problema, você foi útil para mim, de alguma forma. É isso que me movia. Então, eu estava no mercado em que eu conseguia atender as pessoas, elas se sentiam atendidas com a minha solução. Aquilo para mim era maravilhoso. Independente se eu estava vendendo ovo de Páscoa, se eu estava vendendo sapato, porque eu tive loja de sapato, ou se eu tinha um veículo de imprensa em que eu estava fazendo comunicação pública em algum momento ali. Para mim era isso que funcionava. Legal. Então, E hoje você é fundadora e CEO da Portos, né? Como é que foi esse processo de criação da Portos? Como é que ela surgiu? é engraçado porque eu me vi com 40 anos de idade, eu tenho 43, né? Não parece, né, Ai, Carol? muito obrigada, estava esperando esse elogio. Eu me vi aos 40 anos voltando várias casas na vida sobre o que você quer ser quando crescer, sabe? Aquela sensação que a gente tem ali na adolescência, eu tive ela novamente com 40. Porque eu já tinha vendido todas as empresas que eu tinha, né? Eu montei empresa, vendi empresa, então assim, a minha última empresa eu tinha vendido. Passei uma temporada como executiva numa fintech, no mercado financeiro, que foi sensacional, aprendi muito, mas não era o que eu queria para minha vida, né? Acabei minha missão ali e eu tinha dinheiro, eu tinha competência técnica e eu não sabia o que eu queria fazer. Caramba. E eu fui para casa, tipo, pensar na vida, né? E aí? E o digital veio nesse momento. Eu não queria sair de casa, era uma premissa minha, eu tinha 2 filhos, tenho 2 filhos, né? Eles estavam pequenos, eu não queria sair de casa, eu não queria um modelo de negócio tradicional, porque eu já tive, gente, modelo de quebrar parede, né? Montar loja, construção, ponto de venda, tudo isso, eu não queria mais isso para mim. E eu também não sabia o que era um modelo de negócio digital. Então, eu comecei a estudar do zero. Então, pensa, eu não sou uma nativa digital, apesar de ter lidado com tecnologia em outros negócios, eu não era uma nativa digital e comecei a pesquisar o mercado. Falei, eu vou para esse mercado, tá todo mundo falando que ganha dinheiro, que monta negócio. Que história é essa? Deixa eu entender. Então, eu montei uma agência antes de montar a Portos, né? Eu vim como uma agência, prestação de serviço, lançamento, enfim, tudo que o cliente estava pedindo ali, eu falava, vou testar e-commerce. Então, o primeiro momento foi esse, quero testar o mercado. Estava numa posição confortável de poder testar. Legal. E aí, fui prestar consultorias de estruturação de time despretensiosamente, porque descobri que eu era uma das poucas pessoas que sabia estruturar time de marketing orientada a digital. As pessoas ainda não sabiam estruturar nem o time de marketing de mercado
offline, imagina o digital. E eu sabia, eu já tinha feito isso várias vezes, então eu comecei a estruturar time de graça. Como se fosse um serviço a mais que você estava ali oferecendo na agência para os seus clientes. O cliente contratava um pacote X de serviço e eu falava assim, pô, está faltando uma pessoa no seu time. Ele, quem? Eu, um social media. Onde que eu acho? Deixa que eu acho para você. Aí eu abri o processo seletivo. Fazia tudo e entregava o seu time, não cobrava. Para mim era um prazer, um hobby. E eu comecei a fazer processo seletivo de graça para ajudar os clientes a encaixar pessoas ali no time deles para dar conta do marketing. Sabe aquela coisa assim que você faz tão fácil que você acha que não vale? Você pensava assim? Pensava. Caraca. Eu faço tão fácil. Nossa, e faço com tanto prazer que não vou nem parece cobrar, que é um trabalho. nem parece que é um trabalho, não vou cobrar. Caramba. Então, eu descobri isso também recente, né? Que era uma crença que eu tinha. E é o contrário, né? Aquilo que você faz muito fácil, muito rápido, é o que tem muito valor. Que legal. Porque é justamente o teu talento, né? Então, mas eu tive uma trava para poder monetizar o meu talento. Porque eu achava que o meu talento era algo que eu tinha que oferecer de graça, pelo fato de ser fácil e rápido. Caramba. É aquela história, né? Falam quando você faz algo que parece tão fácil aos olhos de outras pessoas, é que você faz aquilo muito bem feito. E era É porque justamente você é isso. muito boa. Sim. E isso tem a ver com algo inato, sim, a gente nasce com alguma predisposição, mas também com as experiências, com os treino. seus estudos, Sim. com os seus treinos. A gente não pode desvalorizar. Então, você chegou numa zona de excelência em alguma coisa e você, às vezes, tem sim essa trava de falar assim, mas alguém vai pagar por isso? Ou se vai pagar X valor por isso. E quando você tira essa trava, você falar assim, cara, isso vale muito. Nossa, não é porque eu faço fácil e rápido que não tem valor, ao contrário, tem valor demais. E eu descobri isso ao longo do caminho, de falar, nossa, tem uma coisa que eu tô fazendo de graça, que na verdade quase ninguém sabe fazer. Quanto tempo você ficou fazendo assim, de graça até virar essa chave? 6 meses. Caramba. 6 meses. Legal, 6 meses de over delivery ali até, Não. opa. E aí eu desvinculei da agência, porque era um trabalho muito pessoal meu, e eu também acabava atrapalhando a agência fazendo isso. Então, fui puxando para mim. Até que eu comecei a puxar isso como um lado mais consultivo, falando, eu vou montar uma empresa de consultoria. Que aí eu vendo a parte consultiva da estruturação do time e da contratação. E disso aí para virar Portos foi um pulo, né? Foi um pulo. Então, a Portos começou sem nome, começou só eu fazendo esse tipo de teste. E um dia eu falei, peraí, isso aqui tem um... Aí é o feeling do empresário, entende? Assim, talvez se fosse minha primeira empreitada, possivelmente teria passado batido. Eu talvez não teria montado a Portos, mas como eu já estava escolada, né? De Sim. o que é um modelo de negócio, o que é um mercado interessante, né, como direcionar, como montar um produto. Então, eu fiz meio que um roadmap, assim, na cabeça mesmo, né? Que é um plano de trás para frente, de pensar assim, opa, peraí. Se eu fizer isso várias vezes para várias pessoas nesse mercado, será que isso aqui não é um negócio? E aí, eu fiz uma validação de 3 meses. Eu vou ficar entregando durante 3 meses, validando a oferta, precificando, né? Parar de ser trouxa. Vou colocar preço, vou entregar, vou estruturar meu fluxograma aqui, vou estruturar todas as minhas atividades e ver se isso aqui dá ROI. Né? Vamos ver se isso aqui dá retorno financeiro no final. E deu. Assim, em 90 dias eu já tinha todo um modelo validado, estruturado, pessoas me procurando. Que massa. Aí é um passo, né? Aí é o que eu ensino, na verdade. Aí como é que você faz isso? Um sonho, né? Tinha um PowerPoint, um sonho. Como é que você faz um sonho e um serviço virar uma empresa? Virar um negócio, virar uma marca, Então, assim, existe um playbook para isso ser feito. Total. Existe formas de fazer isso. E aí eu fui aplicar o que eu sabia fazer, que era transformar isso e aí virou a Portos. Perfeito. Meu, que legal. E é muito curioso, porque antes você falou, minha paixão era impactar pessoas, e hoje você consegue fazer isso dos dois lados, né? Você consegue ser a ponte entre duas partes que se precisam, né? E tem esse feeling, conhece pessoas, consegue indicar pessoas, isso é fantástico. A gente vai entrar muito no modelo de negócio da Portos também, nas suas habilidades com pessoas especificamente, mas eu queria saber de você, que antes de entrar no digital, quais foram os seus principais desafios na carreira como um todo? Deixa eu só completar, vou contar uma coisa pra vocês que eu não contei em lugar nenhum. Assim. Essa eu vou... Eu tô à vontade aqui. Ai, Primeira mão, olha aí, ó. A gente gosta assim. Eu sou uma pessoa que tem muita fé. Eu sou cristã e eu fui criada na igreja. Então, assim, eu tenho muito princípio bíblico em toda a minha trajetória e eu não consigo desassociar trabalho de fé. Por quê? Porque para mim trabalho é missão divina.
Deus manda a gente pra Terra com uma missão. Missão, a gente veio aqui pra passear? Não, a gente veio aqui pra ser útil. Então, se você não tá sendo útil, se você tá pensando só em você, você não tá cumprindo um chamado que é divino e você vai prestar contas, é pra Deus. Então, eu sempre tive essa relação muito forte com o trabalho. E quando eu estruturei essa empresa, essa consultoria, eu tava ganhando muito dinheiro, sozinha. Sem time, eu nunca ganhei tanto dinheiro. Sem time, sem dor de cabeça, sozinha, na minha casa, sem nenhuma preocupação, e aquilo pra mim tava ótimo. Eu já tinha zerado a vida, né? Assim, já montei empresa, já vendi empresa. Pra quê montar outra? Esse problema todo, essa dor de cabeça toda. Empresa é burocracia, gente, é chato, é difícil. E eu falei, eu não vou montar empresa não, vou continuar ganhando meu dinheiro aqui. E eu sabia que eu sozinha conseguiria fazer 10 vagas por mês. Era o meu máximo, assim, 10, 12 vagas eu tava no limite. E um dia eu dormi, eu sonhei com uma voz falando comigo, essa empresa não é pra você. Não é sobre você. A tua decisão racional de não querer abrir, ela é linda pensando em você, mas é que essa empresa é para outras pessoas. Uau. Foi aí que minha chave virou e falou assim, cara, eu entendi. E veio um número na minha cabeça, eu tenho que empregar 10 mil pessoas nesse mercado. Essa jornada que você está começando agora não é para pôr dinheiro no teu bolso, é para mudar a vida de 10 mil pessoas que não teriam acesso a essas vagas, que não teriam acesso a esse mercado se você não montasse essa empresa. No dia seguinte eu acordei, o nome já estava na minha cabeça, a logo já veio tudo, já contratei a primeira pessoa e iniciei a jornada. Caramba! Foram 1.600 pessoas até agora. Caraca, Kelly, tô chocada. Arrepiei. Aham. Entende? Quando eu Sim. falo assim que é genuíno pra mim essa Total. questão de, cara, a empresa não é minha, a Portos não é minha, a Portos é das 1.600 pessoas que se beneficiaram dela para poder mudar de vida, porque Total. elas foram trabalhar numa empresa do digital, numa empresa da nova economia, numa empresa boa. Emprego gera uma transformação de, às vezes, a pessoa, né, tem um problema familiar, um divórcio, uma crise financeira, o emprego salva a pessoa disso. Sim, Então, total. a minha empresa, ela muda vidas, ela transforma vidas. E, ao mesmo tempo, eu impactei mais de 700 negócios que poderiam ter quebrado se eles não tivessem as pessoas certas lá dentro. Caraca. Quando eu olho pra isso, eu falo, cara, que empresa linda, Sim. que orgulho que eu tenho de ter Sim. feito isso, sabe? Porque não é pra pôr dinheiro no meu bolso. O dinheiro é consequência, ele vai vir, não tem como não vir quando você tá fazendo bem pra tanta gente. Mas nunca foi o primeiro objetivo. É legal você falar isso porque muita gente entra no mercado digital. Vou falar do digital porque aqui é o nosso ambiente mesmo. Mas muita gente entra no mercado digital pensando muito só na grana. E tudo bem, não é um problema se você começar dessa forma, mas depois, sabe? Existe o depois. Ai, se eu É pudesse. interessante encontrar um propósito maior ali, né? Não, porque faz você não diferença. consegue se sustentar se Sim. for só isso. Perfeito. Se eu pudesse falar, eu não posso falar nomes com certeza, gente, mas assim, é muita gente que tá lotado de seguidor, que tá com muito milhão na conta e tá infeliz, e tá depressivo, e tá com problema no casamento, e os filhos não reconhecem aquela pessoa Nossa. como um exemplo. É verdade. E a empresa, às vezes, não tá legal, não tá bem, não tá deixando legado. Então, assim, e essa pessoa se questiona. É isso que é interessante, ela alcança 10 milhões e ela fala, eu preferia abrir mão dos meus 10 milhões e ter a minha família estruturada ou ter paz mental. Sim. Eu preferia estar em paz, estar com a consciência tranquila. Então, assim, nada pode substituir esse lado nosso ser humano mesmo, sabe? Assim, esse mercado é lindo, esse mercado é maravilhoso, ele dá dinheiro, ele dá. Mas isso não pode ser o primeiro plano. Isso, quando vem como consequência, como resultado, é super saudável. Isso, quando vem em primeiro plano, quero ganhar dinheiro, qualquer coisa, as pessoas atropelam. Sim. E elas fazem tudo. E Literalmente depois põe a tudo. culpa até no mercado, né? Sim. Ah, esse mercado é golpe. Não, não é golpe, gente. As coisas funcionam, mas para quem trabalha, então assim, o trabalho vem antes, Perfeito. o trabalho honesto vem antes. O trabalho honesto, ele é precedido sim, ele é, na verdade, vem posterior a ele, vem sim a consequência financeira. Agora, quando você vem, eu quero ganhar dinheiro, não importa como, você já começou com o pé esquerdo. Não vai. Começou errado. Errado, E, infelizmente, muita gente começa, né? Assim, eu quero só o dinheiro. Não, Sim. gente, o dinheiro vai vir, ele é um imã, assim. Consequência do seu trabalho ali. E da quantidade de pessoas que você ajuda, né? Assim, o digital, ele vai amplificar qualquer voz que você tiver, seja ruim ou boa, ela vai ser amplificada no digital. Então, se você tem um bom produto, se você tem uma boa solução, o digital vai fazer aquilo vezes 1000. Então, o seu Verdade. faturamento também vai ser multiplicado. Agora, se o seu produto é ruim, se você está enganando pessoas,
aquilo ali também vai causar danos para muitas pessoas e vai vir, assim, não tem nada que a gente não faça que depois não é cobrado, né? De certa forma, você em algum momento vai se ver refém daquilo e aquilo não vai fazer bem, então isso é um grande alerta, sabe? Eu vejo, porque tem muita gente bem intencionada que também não vem pro digital com medo. Sim. Com medo de, nossa, mas eu vou fazer mal para as pessoas, ou eu vou vender, eu tenho que vender algo que eu não acredito. Não, ninguém tem que vender o que não acredita. Pelo contrário, você vai vender a sua verdade. E a verdade, ela vende bem. Ou a mentira, não. A mentira, ela pode vender bem por um tempo, mas a qualquer momento você tem que arrumar uma outra mentira. Verdade. Porque aquela ali para de funcionar. É como se você ficasse dependente da próxima oferta, né? Vou criar a próxima oferta. Olha como é que é um ciclo, tá vendo? Quando a pessoa tem um bom produto, independente da estratégia que ela usa de venda, vai estar sempre vendendo o produto dela. Ela troca a estratégia, ela troca o time, ela troca tudo, mas tá ali. Quando a pessoa não tem um bom produto, ela fica sempre atrás do funil milagroso, né? Do hack, do que eu tenho que fazer. Por quê? Porque o produto é ruim. O produto bom se vende sozinho. As pessoas vão atrás, né? O bom expert, a pessoa que tem uma voz boa, uma voz genuína, as pessoas vão atrás. Teu Instagram cai, você cria um outro do zero, a rede social cai, você começa outra, e as pessoas estão indo. Então, é natural. Eu defendo muito essa bandeira, e eu tenho muita preocupação com isso, assim, inclusive para equilibrar esses dois mundos, assim, tanto de quem está vindo agora para o digital, a gente faz muita transição de carreira. Eu converso com muitas pessoas que estão no mercado corporativo, querendo trabalhar aqui, e eu falo, real, cara, se te venderam que é para trabalhar na praia, né, sem fazer nada, ganhar dinheiro dormindo, deixa eu te desfalar que isso aí não é verdade, vai ter que trabalhar. Tem muitos benefícios em cima de um mercado corporativo, mas é trabalho de toda forma, né? Então eu fico ali explicando, traduzindo para a pessoa, é um trabalho. E de outra forma também, você está achando que vai enriquecer do dia para a noite, né, vai acertar algo? Não é assim, e a gente tem que montar empresa, e não tem empresa sem colaborador. Perfeito. Sem pessoas trabalhando. Chega um momento que ou você vai ter um burnout ou você vai quebrar. E aí essa é a hora que você traz pessoas. E olha como é que é lindo, é um ecossistema, né? Assim, se você veio vocacionado a empreender, você é obrigado a abrir vagas para pessoas que não vieram vocacionadas para empreender. Senão é muito egoísmo. Eu vim vocacionado para empreender. Deus me deu vários dons de abrir empresa e de abrir mercado, de ter essa visão. Mas eu não quero empregar ninguém. Que egoísmo. E a pessoa que Deus não deu essa visão e deu para ela uma missão diferente, que é de ser leal a alguém que tenha visão. Olha que lindo. Eu tenho no meu time hoje pessoas super leais, compradas com a minha visão como se fossem delas. Se você conversar com eles, vai parecer que eles fundaram as portas junto comigo. E alguns até mais apaixonados que eu no discurso. Ou seja, na sua opinião e visão, você acha que empreender é para todo mundo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ter mentalidade empreendedora, sim. Empreender, não. Qual que é a diferença? Você pode ter uma mentalidade empreendedora que é resolvedor de problema. Então, isso é ser empreendedor. Vou ver um problema, vou criar uma solução. Então, você pode ser um intraempreendedor. Ou seja, você está trabalhando em uma empresa que você resolve problemas. Esses são os bons gestores que a gente tem hoje. Ou são os bons profissionais ali que você sabe assim, chama o fulano. Sabe quando dá aquele probleminha que você fala assim, cara, o fulano vai saber o que fazer. Então, isso é legal. Mas o empreendedor mesmo é tomador de risco. É aquela pessoa que se joga do precipício. Ela tá vendo ali, ela não tá vendo, na verdade, o próximo passo e ela vai all in. Dificilmente, tá? Assim, o empreendedor, ele tá ali aí dividindo uma CLT, fazendo uma tentativa. Não, o empreendedor mesmo, vocacionado, ele nem tá na CLT. Ele nem consegue se sustentar nesse modelo. Então, não é para todo mundo, não. Nem todo mundo nasceu para tomador de risco. E às vezes não é para todo momento. Tá? Pode ser que a pessoa é vocacionada, ela tem toda a vontade de querer ser empreendedora, mas naquele momento específico não é uma decisão inteligente para ela ter um negócio. Por quê? Porque ela não está madura, porque ela não tem uma estrutura financeira, porque ela tem coisas para resolver ainda na vida dela, que seria bom ela ter uma estabilidade. E não tem melhor e pior, tá? Assim, o que é melhor empreender? Não, gente, tem carreirista que ganha muito mais que empreendedor. É mesmo? Bizarro, né? Fala mais sobre isso. Não, porque a gente tende a ouvir bastante aqui, muita gente
levantando essa bandeira, né? De, gente que bota fogo na carteira de trabalho. E gente que né, todo problematiza mundo tem que ter essa mentalidade empreendedora. Tem que querer ser empreendedor, porque é se ruim todo mundo ser foi carreirista. empreendedor, quem que vai trabalhar no... Quem que você vai recrutar? Pra Gente, quem? eu acho tão engraçado, sabe? Que os mesmos que mandaram queimar a carteira agora, eles estão contratando a CLT. Tipo, E aí, galera? tem bom alguma dia. coisa errada. Então, assim, se você falar pra todo mundo queimar a carteira e abrir empresa, lascou. tu não vai ter time, É né? verdade. E não vai, as coisas não funcionam, assim. Então, esse discurso, eu acho que hoje ele nem cabe mais, assim, né? Assim, dá pra você vir pro digital tendo uma carreira? Dá. É muito novo isso, tá? E as carreiras não são estruturadas, não tem plano de carreira, tem profissões nascendo agora, mas já dá pra vir. Vai ter diferença e você tem que ser uma pessoa muito mais autônoma. Você tem que fazer a tua própria gestão de carreira. No corporativo, a gente é acostumado a alguém fazer um plano de carreira e a gente seguir, né? Então, a empresa é dona da tua carreira, praticamente. Aqui não, aqui você é dona. Então, assim, você tem que achar as brechas dentro da empresa, ver se dá para crescer, se não dá, casca fora, acha outra, procura a empresa que tá do teu tamanho, que tem o desafio que você quer. Mas, hoje, a gente tem ofertas muito boas de trabalho. Por quê? Porque ainda há escassez de mão de obra. A gente está no mercado novo, que nasceu ontem, então a gente tem deficiência, sim, tem déficit hoje de profissionais. Então, eu abro uma vaga hoje de social media sênior. Terror e pânico. Cadê o social media sênior? Não existe. A maioria... É mesmo? Não existe social media sênior. Eu não imaginaria, porque, nossa, ficou tão... Profissões sendo lançadas, pessoas formando social medias, eu achei que isso tava... Mas qual que é o problema? O social media se forma e vai trabalhar com negócios locais. E aí ele tem 20 clientes. Nenhum daqueles clientes entende mais do que ele de produção de conteúdo. Entendi. Então, ele está produzindo para 20 lojas diferentes ali, aí ele está sobrecarregado, trabalhando muito, mas ele não está evoluindo na carreira. Percebe a diferença? Ele é o mesmo de quando ele começou, ele só está mais atribulado. Quando ele vai trabalhar numa empresa que ele tem uma pessoa que está um passo na frente dele e que consegue falar com ele, olha, faz isso, vem por aqui. Ele tem outras áreas para ele aprender, então ele começa a aprender um pouco de copy, começa a aprender um pouco de tráfego, começa a aprender um pouco de gestão de projeto. Olha como é que é diferente, como é que essa pessoa evolui na carreira dela para ser um head de conteúdo, por exemplo. Sim. Então, não trabalhar numa empresa faz o profissional não evoluir. Então, tem gente que está há 6 anos, 7 no mercado e não é sênior. Por esse motivo. Porque trabalha pouco? Não. Porque não teve oportunidade de evoluir a carreira. Então, é muito difícil. Um head de marketing, meu Deus, é mega cena, assim, um head de marketing hoje, porque ele tem que entender de digital, ele tem que entender fundamentos. Então, a pessoa do corporativo entende fundamentos, entende de gestão de pessoas, não entende digital. O do digital só entende digital. E aí, né? Encontrar o melhor dos dois mundos. Exato. Então, por isso as ofertas são boas, porque como Sim. tem poucos profissionais realmente nessa área, tá? Júnior, não, gente, júnior vai ter muitas, sempre vai ter muita gente. Agora, quando a gente tá nessa categoria de pessoas que a gente quer mais autonomia, mais responsabilidade, os salários vão para 5 dígitos, facinho. Olha isso. Então, a gente tem ofertas hoje de 10, 12, 15, 20, 25. O maior salário que eu já recrutei foi 50 mil reais. Foi pra Qual quê? era? Foi para COO. Oh. Cargo de gestor de operações. Legal. Então, assim, gestor de operações, todo cargo de diretoria, vamos falar assim, né? Que você vai ter, vai comandar uma área bem grande ali da empresa, vai pagar 15, 20, 25, 30, tá ficando normal, tá? As empresas não terem medo de pagar salários altos, né? Não tem. Sim. Então, as empresas digital, elas lucram, elas Sim. têm uma margem boa para pagar salários bons. Existe uma resistência de pagar muito para uma pessoa que não é boa. Tá. Ou, detalhe, que não está dedicada naquele projeto. Ok, Então, assim, a pessoa quer aquele projeto e mais 5. Não vai ganhar um salário de 10, 15. Sinto muito. Vai ser sempre tratado como um freelancer. Agora, quando a pessoa fala, cara, eu quero entrar nesse projeto, eu quero me dedicar, eu quero crescer aqui dentro, ele vai conseguir salários acima de 10 mil reais tranquilamente. Porque hoje, eles preferem, o empresário digital prefere pagar bem para ter aquele talento do que ter o risco de perder esse talento. Sim. Então, a gente está numa janela de oportunidades, se a gente for parar pra pensar. Que eu não sei quanto tempo dura isso, né? Porque para ganhar 10 mil reais no corporativo, meu Deus, você é um gerente de área de uma siderurgia. O cara que tem 3 MBA, o cara que tem formação de engenharia, ele tá na empresa há 20 anos. Anos e anos crescendo ali até chegar nesse cargo, né? Crescendo até chegar nesse cargo para ganhar 10 mil. 10 mil é um salário muito bom.
no mercado corporativo. Se você olhar o teu meio, quantos parentes você tem que ganham 10 mil reais? Sim. Quantos amigos você tem que ganham 10 mil reais? Você vai ver que são pouquíssimos. E o que eles fizeram para chegar até ali? Agora, quando você vem no digital, cara, carreiras de 6 meses, 1 ano, a pessoa já consegue ganhar 10 mil reais. Ô, Kelly, mas é impressionante como muita gente não sabe disso, né? Não sabe. A importância da Portos aí na vida das pessoas. Galerinha, bom dia, vamos lá na Portos. Ai! Pois é, gente, eu sinto que meu trabalho tá só começando, porque eu tenho um trabalho duplo, assim, eu tenho, em relação ao mercado digital, eu tenho um trabalho de... Falta impactar 8.400 pessoas pra fechar os é 10 mil lá. Essa conta. É muita gente. Tava aqui até agora, 20 minutos. Fazendo de a podcast. conta, quanto que é 10 menos 1.000? E, olha, dentro do digital, meu trabalho é um trabalho de... Pessoal, vamos voltar para a realidade, sabe assim? Vamos sair da Alice no País das Maravilhas e vamos... Ai, 5 mil reais é pouco. 5 mil reais é pouco, vocês moram na Suíça. Gente, a gente mora no Brasil, 93% da população, não lembro o dado exato, recebe menos de 2 salários mínimos. Peraí, 5 mil reais é muito dinheiro, você já tá fazendo parte de minoria. Aí vem a galera digital, por quê? Porque ancorou num 1 milhão e quer... Então, assim, começa a ter distorção de valor. Então, quando você volta, olha para a realidade, olha para as pessoas que você convive. Quantas ganham isso? E olha a janela que a gente tem aqui de oportunidade hoje de você poder trabalhar numa empresa que é pequena. Isso tem muita vantagem. Sim. Quando eu falo pequena, a maioria das empresas do digital hoje tem menos de 30 pessoas. Imagina crescer junto com essa empresa. Incrível. A oportunidade que você não vai ter na sua vida. De aumentar o seu salário, de ser visto, de ser... De sabe? virar sócio. Perfeito, É uma sim. realidade hoje, pessoas que começaram como suporte e viraram Bruna. sócios da empresa. Você gostou do seu host do KiCash, olha só. Ai, que linda! Eu comecei Parabéns! como social media. Aí, ó. Sério? A Carol foi a primeira social media da Kify. Gente, e aí virou coordenadora, Não. tá vendo? Pois por quê? Sim. Porque você tinha ali contato com outras pessoas que desenvolveram o teu lado de liderança, na verdade. Exatamente. Você não ia desenvolver isso sendo social media de E vários os desafios projetos. que trabalhar numa startup traz. Porque exatamente, eu nem conhecia a Portos, mas assim, inconscientemente eu pensei, poxa, é uma startup. Se é uma startup, tá crescendo pra caramba, vou me jogar aqui. O que eles pediram pra fazer, eu vou fazer. É, exatamente isso. Porque no final das contas a mentalidade é essa, né? Mas olha como é que a tua mentalidade estava toda aderida. Pois é. O grande problema que eu tenho hoje, eu tava falando, dentro do digital, meu trabalho é conscientização, né? Volta pro seu corpo aí, gente. Para com isso. Eu quero percentual da empresa. Eu falei, não é assim que funciona. Bom dia. Né? Oi? Então, assim, aqui é um trabalho de conscientização. Lá no mercado corporativo, eu tenho um trabalho de mostrar para eles que isso aqui existe e quebrar a crença de que é golpe. Uhum. De que essa empresa não existe, ou de que eles fazem coisa errada. Então, assim, às vezes eu entrevisto pessoas, uma pessoa que está no Banco Itaú, esse caso é real. Entrevistei um cara que estava no Banco Itaú, com cargo de gestão, e era marketing, super aderente ao que eu precisava aqui, oferecia a vaga, ele ganhava 15 mil, a vaga que pagava 25. Ele olhou e falou assim, vou voltar muitas casas na minha carreira. Eu falei, oi? Cara, uma empresa de 20, 30 pessoas, Kelly. Isso é ruim pro meu LinkedIn. Eu falei... Bom! Aí eu falei, tá, então fica aí. O próximo layoff tá nele, né? Tipo, o Chocada. risco que a pessoa tá, mas a mentalidade dele... Se ele alterar o LinkedIn dele, colocar numa empresa com menos pessoas e menos conhecida, ele tá voltando atrás na carreira. Por mais que seja uma oportunidade pessoal melhor. Mas desculpa, assim, eu posso estar falando algo muito errado, mas a realidade hoje em dia é o digital também. Não, o então, digital assim, é a única opção. sabe? Eu não consigo... Não, a única opção não, né? Existe um mundo lá Sim, fora. mas Só que, cara, realidade você... já que você está dentro tipo, dele. um cara falar isso, ele realmente não faz ideia das possibilidades que ele perdeu. É que você corta muito atalho, né? Assim, então, assim, você tá minha irmã trabalha numa multinacional. E eu vejo o plano de carreira dela. Então, assim, pra ela subir de pleno 2.3 para 2.3.4... São anos. São meses, anos. Ela tem que passar por uma avaliação 360 de um gestor, uma pessoa de RH, um diretor, não sei mais quem, para ganhar R$300 a mais. É uma loucura, assim. Aqui no digital, o cara acorda e fala assim... Pô, vou dobrar seu salário. Nossa, você é muito útil, você é muito raro, eu não quero, ou vou te dar um percentual da minha empresa. Esse acesso ao dono e um negócio que está crescendo muito rápido faz as carreiras serem meteóricas. Então, assim, são N casos de pessoas que em 6 meses, em 1 ano, em 1 ano e meio, triplicaram, quadruplicaram. Eu tenho um caso lindíssimo de um cliente meu, contratou uma suporte por R$2.500. Não, uma gestora de projetos, eu acho, R$2.500.
E ela, toda hora do almoço, assim, ela parava, porque ela era mãe solo, né, mãe solteira, e ela tinha uma filhinha, e toda hora ela parava para fazer o almoço. E ele falou assim, você não tem ajudante? Aí ela falou assim, não, eu não tenho ajudante. Ele, quanto custa um ajudante na sua região? Aí ela falou assim, uns R$2.000, né, com encargo. Então tá, então eu vou dobrar seu salário para 5, para você contratar uma ajudante, porque você vai trabalhar melhor para mim se você tiver uma ajudante. Que empresa, que multinacional que vai falar isso, gente? Que vai pagar ajudante. Hoje ela recebe 8. É outra cabeça, né? Hoje ela recebe 8, assim. Isso eu estou falando questão de 1 ano, assim, mais ou menos, que eu conectei ela com essa empresa. Por quê? Porque aí ele promoveu ela. Olha que doideira. Sim. Ela veio com cargo operacional. Ele pagou a babá. A babá fez ela trabalhar melhor, assim. Como ela estava despreocupada do filho, ela deu mais gás. Aí ganhou uma promoção e virou gestora. Então hoje ela tem um salário de 8, ela tem uma babá, coisa de 1 ano. Perfeito. E que isso ela não conseguiria no Não, mercado tradicional. definitivamente. Cara, pra você ter noção, em menos de 2 anos, eu fui promovida 5 vezes na Kiwify. Isso não aconteceria! Olha, a gente nem Nem combina, a né? pau. Eu amo isso acontece, assim, na minha cara toda Sim. vez. Assim, Bizarro. é lindo, É bizarro. cara. Sim. É lindo. Então, assim, por que ficar falando que aqui tem que empreender? Não, quem é empresário, gente, vai empreender em qualquer mercado. Claro que é empresário. E não tem isso de, no digital é melhor. Não, o digital, ele é... Todo mundo tem que ter um braço digital, não tem como, assim. Mas a gente não vai... Você quer pizza? Tem pizza digital? Não. Você quer ir no dentista? Dentista vai olhar tua boca pela internet? A gente tem que parar também, sabe? De Sim. falar, o mundo é digital, vai todo mundo pro Os digital. extremos, né, que a não gente é. tava falando na limusine. Não perfeito. pode ser extremista, mas o dentista precisa do digital? Precisa. A Precisa. pizzaria precisa do digital? Precisa. Sabe? Então, tudo tem que se equilibrar no final das contas. E um dos equilíbrios é bons profissionais virem para o mercado para trabalhar nesse mercado. Perfeito. Então, hoje a gente está construindo grandes empresas aqui. A gente já tem estruturas hoje com 100, 200, 300 pessoas. A Kiwify está com quantas? 208? Que você- 208. É uma das grandes estruturas que a gente tem aqui. E construídas, assim, nessa base. Sim. Com pessoas com essa mentalidade de construção junta. Não é aquela mentalidade de explorar a empresa, de viver às custas da empresa, de Não, fazer o mínimo. definitivamente. Não fica. Não fica. Não Esse é fica. outro mercado é outra coisa que a gente tem que deixar claro nesse mercado. Se tem a mentalidade de, Vou entrar às 8 e sair às 5. Não dá. fazer o mínimo ali, Aham. não fica. Exato. Aí já entra a cultura na É. empresa, que não te deixa ficar nem Então, existe uma ferrando. mentalidade correta para Existe. trabalhar no digital. Existe. Então, essa pessoa tem que ter minimamente essa mentalidade empreendedora e ela tem que querer, ela tem que ter as habilidades técnicas ali, mas é uma grande janela de oportunidade para ganhar uma grana que você não ganharia Uhum. com décadas de trabalho no mercado Perfeito. corporativo. É isso. E Kelly, pra quem tá começando, é importante ter logo de início, assim, um bom time? Ou não é tão importante? Quanto você vê que, se você tá faturando X, já é o momento que você tá pensando. Se você tá faturando menos que isso, nem vai. Bruno, essa pergunta é de milhão, tá? Olha lá. Olha lá. Essa pergunta de consultoria, olha. Olha aí, galera, eu faço boa pra vocês, tá Tá vendo? vendo como que esse podcast é legal? Então, vamos me arrancar informações aqui. Creme de la creme. De Obrigada, consultoria. Olha, um modelo de negócio digital, principalmente algum modelo que você domina um processo de venda, né? Quando eu chamo de um processo de venda, você acertou um funil, você tem... você consegue fazer dinheiro de alguma forma, você já está no momento de contratação. Eu não recomendo contratar quando você ainda não dominou o mecanismo de fazer dinheiro na internet. Dá para dominar esse mecanismo sem time, isso é uma grande verdade. Então, a gente tem pessoas que já fizeram 1 milhão, mais de 1 milhão, tem casos assim que são outliers, óbvio, assim, que já fizeram até 8 dígitos, 10 milhões sem time. Isso existe? Existe. Né, com time terceirizado, óbvio, né? Existe. Mas não é o comum. O que é o comum? É você estruturar minimamente uma receita ali entre 50 e 100 mil reais por mês. E estruturar ela num formato que você todos os meses vê aquele dinheiro. Então, não é, dei sorte aqui, acertei alguma ação aqui no mês, ganhei um dinheiro, pode ser uma demanda reprimida, né? Pode ser algum hack, algo que você copiou ali que funcionou, mas no mês que vem, se você não souber fazer aquilo de novo, você não tem um negócio. Então, a gente considera que tem um negócio uma pessoa que não tem muita oscilação de faturamento. Ou se tem oscilação, está em um gráfico crescente, assim, só crescendo. Não pode ser um pico, um vale, pico, um vale. Isso não é um negócio. Então, a partir do momento que você estabiliza, é a hora de trazer um time. Tá? Por quê? Porque você tem como pagar esse time. Eu já tive muita gente que contratou um time inteiro e mandou embora no mês seguinte.
Por quê? Porque a pessoa estava dependendo de uma ação de lançamento que ela faria que deu errado. Aí eu falo, cara, você não pode contratar time pensando no dinheiro que você não tem. Você tem que ter pelo menos um caixa ali para pagar as pessoas. Então, qual que é a conta que eu faria? Você vai trazer um profissional de 5 mil, você tem que ter 6 meses de caixa ali. Então, você tem que ter 30 mil guardadinho ali na tua conta para pagar essa pessoa. Por quê? Porque se der errado tuas ações durante 6 meses, o salário dela tá garantido naqueles 6 meses. Você não vai trazer essa pessoa no risco. E as pessoas não vão dar retorno do dia para a noite. Não é assim que funciona. As pessoas vêm para construir junto com você. E essa construção leva tempo. Até ela entender o que você está fazendo. Até vocês desenharem a função dela. Até ela começar a dar resultado efetivo. Então, assim, tem um tempo de maturação. Tem pessoas que vêm e já chegam fazendo, mas tem pessoas que vão demorar um pouco. E a própria função está sendo desenhada, né? Porque quem não tem funcionário ainda, ele vai aprender a desenhar o organograma, a desenhar a função, a delegar. Ele tem muita coisa para aprender. Então, a gente tem que ter 6 meses ali de previsibilidade de caixa. Então, é um cálculo que você tem que fazer. Eu já sei ganhar dinheiro, sei. Então, já pode começar a contratar. Não sei ganhar dinheiro ainda. Não se iluda que o time vai te ensinar. Tá? O time não ensina. Se você não sabe ganhar, não tem uma pessoa que você contrata que vai te falar, é assim, né? Não ser um mentor, um consultor, um curso, é outra coisa. Quer aprender a ganhar dinheiro, aprende com quem já ganhou. Eu quero um time que vai me fazer ganhar dinheiro. Não, o time não vai. O time vai te ajudar na tua missão, que você já construiu, que você já sabe fazer, você já tem um modelo, ele já está validado, o time vem maravilhosamente. Até as primeiras 10 pessoas, Bruna, eu falo que a gente delega aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente é fraco. Então, começa lá pelo financeiro, que eu sei que empreendedor digital detesta, planilha, detesta financeiro, banco, contábil, jurídico. Então, começa trazendo um assistente, né, mais genérico ali, que trabalha a tua agenda, trabalha teu financeiro, contato com contabilidade. Para mim, é a primeira contratação, que você já tira muitas horas de você ali, são horas baratas. Você contrata essa pessoa por R$1.500, R$2.000. Então, assim, qualquer pessoa pode ter um assistente virtual hoje, assim, né? Não é tão difícil. Depois, você vai delegar ou porta para dentro ou porta para fora. O que significa isso? Se você é muito bom executando, então eu sou um baita de um gestor de tráfego e o que eu faço muito bem hoje é a gestão de tráfego. Você não vai delegar a gestão de tráfego. Você vai delegar a venda? A venda eu perco muito tempo, eu preciso fazer ali ou você vai delegar a copy. Eu detesto escrever, delega a copy. Então, assim, você acaba delegando um que você não é tão bom. Até 10, assim, quando você começa a fazer. Depois, aí que vem o que separa os pequenos dos grandes, né? Que é a hora que você começa a delegar aquilo que você é bom. Que aí a empresa tem que se sustentar com você não fazendo aquilo que você faz. E, às vezes, você tem que se fatiar em 8, 9, 10. E tem gente que acha ruim. Eu recebo muito pedido assim, Kelly, eu quero um outro eu. Aí eu falo assim, querido, outro eu teu é teu concorrente. Ele não quer trabalhar pra você. Kelly, o que é isso? Um outro eu é muito ego, não é não? Eu quero uma pessoa que faça exatamente o que eu faço. Por que eu não contratei ninguém ainda? Quando eu pergunto, nossa, mas você tá sozinha esse tempo todo, por que você não contratou ninguém? É porque eu não achei ninguém igual a mim. Que bom, né? Que bom que você não achou ninguém igual a você, né? Qual que é o seu defeito? Ser eu perfeito sou muito demais. bom. Gente, a perfeição Eu sou muito perfeccionista. é inimiga da escala. Quem é perfeccionista é artesão. Então, eu falo muito isso também. Às vezes chega pra mim e fala assim, só eu escrevo minhas copies, ninguém põe a mão. Eu falei, legal, e você expõe elas onde? Em qual museu? Depois, em qual obra de arte? Porque você é um artista, né? Porque ganhar dinheiro, ser empresário é uma coisa. Não tá entendendo. Ganhar prêmio com copy é outra coisa. Então, tu não quer delegar a copy porque você é o melhor copy do universo, né? Ou porque tuas copies realmente dão muito resultado e não faz sentido delegar naquele momento. Então, assim, tem que ser uma escolha muito racional. E a maioria não é racional, é ego puro. Sim, puro. É Meu design é lindo. Que dia que design mudou o jogo de alguma coisa? Alguém me conta, desculpa aí, designers, assim, não, é um trabalho super importante, mas, cara, no final das contas, a gente quer saber qual criativo que converte. Tem criativo que converte que tá de cabeça para baixo e com fonte tá indo lá. Horrível e tá indo, é isso. Tá trazendo o lead, é esse criativo? E o outro tá lindo, mas não tá convertendo. Então tem que ter toda uma análise em cima disso. E aí eu vejo muito o empresário, às vezes, não querendo delegar, com receio de a pessoa não ser igual. Então já vamos avisando, não vai ser mesmo, vai ser pior. E não tem problema nenhum, né? Você vai Mas também eu perder. acredito que é um processo, né? Desse empresário também, até ele compreender que a mentalidade precisa mudar e o lance de
eu sou muito centralizador, não deve mais existir, porque eu preciso escalar minha empresa. No final das contas, preciso abrir mão de algumas coisas. É um processo para ele mudar essa mentalidade, não é? É que quando a gente tá no início, a gente tá contratando pessoas júnior. Sim. É óbvio, né? Eu ainda não tenho dinheiro para contratar pessoas boas. Pessoas boas custam caro, gente. Não tem como. É meio lógico, assim, a relação, né? Quanto melhor a pessoa, maior vai ser o custo dela. Principalmente nesse cenário que eu desenhei aqui de escassez de mão de obra. Então, existe um leilão. Existe um leilão. Quando a pessoa é muito boa, ela vai poder escolher a oferta que ela quiser. Quando ela está começando, não. Então, quem está começando vai acabar contratando pessoas que estão começando. E por isso existe essa relação do, ai, nossa, a pessoa às vezes não vai ser tão boa, vai me desgastar, vai. Mas a partir do momento que você tem dinheiro, você já começa a contratar pessoas melhores que você. É muito comum, assim, o empresário se surpreender que ele contratou uma pessoa que sabia muito mais que ele, até de estratégia, né? Nem de parte operacional. Às vezes ele contrata uma pessoa que fala, caraca, essa pessoa tá me ensinando. O Steve Jobs tem uma frase muito boa que ele fala isso, né? Eu não contrato pessoas boas para falar o que elas têm que fazer. Eu contrato pessoas boas para elas me falarem o que eu tenho que fazer. Perfeito. É o Steve Jobs. É. Entende? E aí o empresário digital não quer ouvir um especialista que ele contratou. Porque ele é centralizador. Ele contrata um gestor. Aí eu busco para ele um gestor de operações, alguém assim super experiente com gestão. Aí nós temos o nosso amigo, empresário digital, que nunca trabalhou, ele tem 18 anos, 19, nunca trabalhou numa empresa grande, não faz ideia que se o organograma é de cabeça para cima, de cabeça para baixo, não sabe fazer uma descrição de cargo, né? E tá reclamando que quer ensinar para o gestor, que é alguém experiente, alguém que vem cheio de metodologia, ele quer ensinar esse gestor a trabalhar do jeito dele. Cara, isso é uma burrice do mundo. Você tá pagando caro, trazendo uma pessoa experiente pra você ficar explicando pra ela. Não faz o menor sentido. Então, assim, é um momento de confiança, assim, de você olhar pra aquela pessoa e falar assim, vou dar meu voto de confiança. O que pior pode acontecer aqui? O pior pode acontecer é essa pessoa tá muito certa. E você ter uma empresa triplicada de tamanho. E que bom que isso aconteceu. Agora, se você contrata pessoa boa e sufoca ela não fica. Ela vai embora. O Kelly, aproveitando que você trouxe aí na sua fala sobre o organograma, o que é um organograma e qual que é a importância dele na estruturação de times? O organograma é o painel de controle, eu gosto de falar assim, porque é o movimento que a gente faz. Pensa que uma empresa é um xadrez. Eu gosto muito de pensar assim, uma empresa é um jogo de xadrez. E olhar para o organograma é olhar para o tabuleiro. Quais são as peças que eu tenho? Como eu movimento elas para eu ganhar esse jogo? Para eu ser mais eficiente? Né? E muitas vezes o empresário, ele tá dentro do tabuleiro, ele se vê como uma peça. Eu faço essa pergunta quando eu faço palestra, sabe? Quem é você no xadrez? Aí a pessoa fala, eu sou a rainha, eu sou o rei. Gente, ontem eu dei uma palestra que a menina gritou assim, eu sou o peão. Eu falei, meu Deus. Fora do padrão, essa daí, né? Você não tava esperando, Kelly. Pedir desculpa depois, eu estraguei sua palestra. Mas eu sou o peão. Eu sou o peão. Falei, mas você teve coragem de assumir, acho que a maioria é o peão. É verdade. Falei, acho que a maioria é o peão, mas eles querem falar que eles são o rei. Eu sou o rei, eu sou a rainha do jogo. Eu falei, cara, tá tudo errado. Você tem que ser o jogador. Se você é uma peça no tabuleiro, quem tá jogando? Né? O governo? O mercado? Deus? Cliente? Gente, alguém tem que jogar as peças. Então, organograma pra mim é o momento que você tem pra sair, virar 3D, sabe? Eu saio da minha empresa e olho ela de cima, que é aquele monte de nome colocado no mapa mental ali. Quem tá ligado a quem? Quem é o líder de quem? Quem se reporta a quem? Quantos setores eu tenho na minha empresa? Porque cada setor corresponde a uma área funcional ali. Então, eu tenho um setor de marketing. O que faz esse setor? Quantas pessoas eu preciso nele? O digital tem uma loucura de não setorizar, assim. Você vai trazendo as pessoas, vai todo mundo trabalhando junto, parece um coworking, assim, a empresa, né? Vai fazendo, ninguém lidera ninguém. Eu peguei um cliente que o organograma dele era tipo um sistema solar. Ele era o sol no meio e todo mundo em volta. Não tinha nenhuma organização, não tinha. Agora eu entendi da onde o Bernardo tirou as metáforas dele. Cara, sim. Aqui, ó. Tá explicado. O Bernardo. É, de onde ele tirou as metáforas. Muito bom, muito bom. E eu falei, cara, todo mundo se reporta pra você. Ele Caraca. todo mundo conversa. Eu sou, né? Eu que faço. Eu falei,
Eu sou o sol. Você sol na sua empresa e ele trouxe desenhado para mim igualzinho. Eu falei, isso aqui é um sistema solar, isso não é um organograma. Vamos redesenhar. E aí a gente vai descobrindo lideranças ali dentro, né? Assim, quem aqui pode ser líder? E aí a gente toma um susto, depois a gente descobre que dos 20 que ele tinha, nenhum Poderia tinha ser. capacidade de ser líder. Eu sempre vou recomendar, vamos achar o líder no time antes da gente contratar fora, né? É sempre melhor promover alguém interno. A maioria não tem quem promover. Por quê? Porque já contratou errado. Contratou pessoas com zero potencial para assumir um cargo de liderança. Aí você tem que buscar um líder do zero. Aí tem todo aquele conflito de um líder novo gerenciando um time que já trabalha junto. Mas quanto mais rápido faz essa movimentação, mais cresce. Quanto mais você demora, mais vai ficar empacado ali naquele coworking, né? Então o organograma é isso. Eu abro o meu todos os dias. Eu tô com 55 pessoas. Eu já não sei o nome de todo mundo. E se eu não ficar o tempo todo olhando para aquilo ali, contratou uma pessoa nova. Para qual setor? Por que esse setor está crescendo? Ele está sendo eficiente? Porque o problema não é contratar, o problema é contratar com a real necessidade de contratação. Porque existe um fenômeno que às vezes a gente contrata 10 pessoas e continua entregando o mesmo que 5 entregavam. Você só multiplicou o custo e no final das contas você não foi eficiente. Então a contratação ela tem que estar muito ligada à eficiência. Então eu tenho que ficar, esse é o meu papel. Como dono e como CEO hoje. Então eu tenho que ficar olhando. Cara, por que fulano contratou mais 2 pessoas? O que ele vai ganhar? Ele vai economizar alguma coisa? Ou ele vai ganhar eficiência? Ou não está acontecendo nada? Tá errado, porque senão daí a pouco incha muito. Então, o nosso trabalho é esse, ficar ali de olho. E se eu não tenho um organograma, eu não tenho essa visão de cima da minha empresa. E eu não sou peça. Eu não posso estar ali, né? Assim, participando do... eu tenho que estar movimentando. Eu sou a pessoa que olha e fala assim, vamos promover fulano? Porque às vezes o próprio líder não está vendo que aquela pessoa está no momento de promoção. Às vezes o líder está tão no operacional, ele está tão resolvendo BO ali, que tem uma pessoa ali debaixo dele que poderia ajudar de outra forma, ou outro setor, e eu sou a pessoa que está ali falando. Tem uma pessoinha te destacando ali, vamos trazer ela, vamos montar um setor novo. E é isso, né? O negócio vai crescendo, a gente não consegue desenhar um organograma pensando em todas as fases do negócio, porque o negócio é vivo, né? O organograma é quase um organismo, assim, vivo, vai. Você traz uma pessoa, a coisa mexe, assim. Você traz outra, coisa mexe. Às vezes você desenhou uma cadeira pensando numa figura e a figura que veio ocupou 2 cadeiras. Veio uma pessoa muito melhor do que você estava esperando. Então, você já economizou uma ali. Ou o contrário. Às vezes você desenhou uma cadeira e descobriu que tem que trazer 3 pessoas para aquela função que você achou que era uma só. E tá tudo bem? Acontece, às vezes, aí eu tenho que distribuir. No marketing isso acontece muito. Às vezes a pessoa quer um head de marketing que entenda de conteúdo, de performance, eventos e experiência. É difícil. Aí, às vezes, separa as áreas. Então, traz um só para eventos, traz um só para performance e traz um só para conteúdo. E a gente vai fatiando as cadeiras até entender e vai de acordo com o tamanho do negócio. Quanto maior o negócio, mais cargos especialistas. Quanto menor o negócio, mais cargos generalistas. Então, quem entra numa empresa que está começando, que tem menos de 10 pessoas, tem que entrar preparado para fazer função de 2, 3, 4. Mas eu sou gestor de tráfego. Você é gestor de tráfego, tu vai fazer edição de vídeo também, né? E tu vai escrever copy de vez em quando. E se bobear, ainda vai mexer no financeiro. Por quê? Porque tá começando a empresa, não tem caixa para trazer muitas pessoas. Tem gente que... Você tem sempre a história do copo meio cheio, meio vazio, né? Aí tem gente que olha pra isso falando assim, ai, nossa, tô sobrecarregado, me deu muitas funções. E tem gente que olha assim, cara, eu vou virar gestora aqui rapidinho, porque eu já tô fazendo funções de vários departamentos. Isso aqui pra eu virar gestor é um passo, né? Porque o gestor é o generalista. Então, a pessoa pode olhar isso como uma baita oportunidade de carreira, ou ela pode falar, não quero. E tá tudo bem, né? Assim, são escolhas. Ótima visão. E se você pudesse trazer em passos, como se deve estruturar um organograma? Então, tu tá querendo... Não, eu tô querendo ajudar a galera. Eu quero ajudar. né, Bruna? Minha especialidade hoje é isso, é estruturar organograma para negócios digitais. Então, você assim, arquiteta eu sou nisso, arquiteta. Né? Eu falo que eu sou uma arquiteta de empresa. Perfeito. Porque eu faço esse desenho. Eu entendo o que a pessoa tem de modelo ali e entrego para ela um projeto pronto. Olha, tu vai construir tua casa, teu prédio, né? Assim, com essas peças. E é tão legal, você falou que você gosta de analogia. Tem cargos que são colunas.
tem cargos que são muito. colunas. E tem cargos que são parede. Quais são? Me dá exemplos de cargos Então, colunas. Depende do modelo de negócio, mas a maioria dos modelos de negócio, um gestor de operações e um gestor de receita são colunas. Você tem que ter alguém olhando para a receita e alguém olhando para a tua operação. Entendi. Se cai isso aqui, não adianta você ficar contratando um monte de gente boa ali, porque não tem quem coordena. Tem algumas empresas que o copy é coluna. Por exemplo, quando você tem empresa de tráfego direto, que tem um marketing de resposta direta ali muito forte, a copy é coluna. Eu tenho um cliente, por exemplo, que a gente tem uma área de copy separada do marketing. Por que chegou nesse nível? Cara, porque copy é game changing para eles. Entendi. Os funis deles são muito sofisticados. Copy é rainha lá dentro, assim. Um funil, uma copy específica faz 5 milhões. Uau. É muito maluco, assim, o modelo deles. Então, é encapsulado. Uhum. Então, o que a gente fez quando eu descobri isso? O copy não pode ficar debaixo do head de marketing. Porque ele tem uma importância maior nesse negócio do que o tráfego, do que o design, me do que a trouxe automação. tantas percepções. Aí, o que a gente fez? Eu montei a estrutura de copy para ele separada do marketing. Então, a gente tem um head de marketing e a gente tem um head de copy. E aí, a estrutura de copy separada, um setor separado. Por quê? Porque eles têm uma métrica específica, eles têm um tipo de desenvolvimento específico ali que não é o do restante. Só que isso é o negócio dele. Outros negócios pode ser o tráfego. Ok. Aí a gente faz, poxa, esse negócio aqui, tráfego é core. Então, as colunas de sustentação, o que sustenta esse? Alguns negócios, o que sustenta é produto. Tem negócio que o expert é grande, ele não depende tanto de funil. É uma raça pra cima ali, chove de aluno, ok? Esse cara ele é um outlier ali em termos de atração de lead. Só que ele entrega uma mentoria. Se ele entrega mentoria, a gente já tem colunas para ser estabelecidas ali na parte de produto. Por quê? Porque eu tenho que ter um head de produto muito bom. Porque mentoria é high ticket, ele vai cobrar caro, ele tem que ter método, ele tem que ter CS, ele tem que ter tutor. Então, percebe que aqui é diferente de um cargo que vem de curso online encapsulado. Ele não tem que ter toda essa inteligência ali. É só entregar o que está pronto. Então, entende? Depende do modelo onde estão as colunas dele, que sustentam aquela empresa, que é onde a gente tem que gastar mais dinheiro, contratar as melhores pessoas. E o resto a gente contrata com o dinheiro que sobrar, vamos falar assim. Então, assim, não é tão equilibrado essa divisão. Então, a gente monta e aí eu faço exatamente isso. Cara, o que você está construindo aí é um prédio de 3 andares. As colunas são essas, essas e essas. E a gente começa a contratar pelas colunas. Quando a gente acerta as colunas, o resto vem. É muito legal isso. Caraca. É muito legal. Porque quando você erra nas colunas, ou você não entende essa lógica de cargos-coluna, você começa a contratar pelas paredes. Aí é por isso que vai contratando e desmoronando, contratando e desmoronando. Eu pego o cliente que ele diz assim, meu time não para. Eu contrato gente boa, vai embora. Eu contrato gente boa, vai embora. Cara, tu não contratou as colunas. É muito estratégico. É muito. Me tira uma dúvida, Kelly. Então, quando você olha para um negócio, e aí você está lá desenhando, entendendo como é que ele funciona, as partes importantes, a parte game changer. A parte game changer, então, ela não deveria estar embaixo de um outro setor? Ela deveria ser o próprio setor? Sim. Em alguns casos, sim, ela deveria ter autonomia. Porque quando você está debaixo de um outro setor, você vai seguir diretrizes daquele setor. E às vezes aquele head tem várias coisas para olhar, não só aquilo. E aí aquilo para ele é só um item dos 5 que ele tem que olhar. E se os 5 tiverem o mesmo peso, tudo bem. Mas se um tiver peso 70%, como que você põe o mesmo líder para olhar 4 coisas diferentes, sendo que uma daquelas coisas tem 70%? Para mim não faz sentido. Eu separaria em setor separado. Eu colocaria essa área para funcionar. Por quê? Porque aí ela tem um orçamento próprio, ela tem um time próprio, um líder próprio, ela caminha mais sozinha. Perfeito. Não é para todo mundo e depende do tamanho da empresa também, mas quanto mais a gente isola os setores, mais a gente anda. É a lógica de startup, né? Quando a gente fala das squads, que é trabalhar em squads, ou seja, eu dou autonomia para times pequenos que conseguem andar sozinhos, eu vou desburocratizando a estrutura. Então faz sentido, depende muito do que é. Agora, quem está começando não tem que se preocupar tanto com isso. Aqui eu divido em 4 estágios, tá? As empresas do digital. Estágio 1 é o estágio da sobrevivência. É isso que nós falamos aqui. Aprende a fazer dinheiro, né?
Estágio 1 não acertei ainda. Né? Eu tenho cliente de estágio 1 que ele começou com nicho fitness, depois ele foi pro nicho de amoroso. Hoje ele tá fazendo drop. Então, sabe aquela coisa assim? Eu só preciso... Ele não teve foco ali, né? Cada vez que eu converso com ele, Ok. agora vai. Daí a pouco ele tá prestando serviço de social media, né? Ok. Ai, quero descobrir que eu sou muito bom produtor de conteúdo. Isso é um caso real. Tá? Quero descobrir que eu sou... De tudo que eu fiz na minha vida até hoje, descobrir que eu sou bom produtor. O que você acha de eu virar social media? Eu falo, acho ótimo, vai. Então, assim, essa pessoa, pra mim, é estágio 1. Ela tá ali ainda aprendendo o modelo de negócio dela. Então, não é hora de contratar time. Ela tem que ainda testar, validar produto. E aí, contrata freelancer. Porque você não cria uma responsabilidade grande. As pessoas que estão trabalhando como freelancer sabem que podem ser dispensadas, o contrato acabar. Quando você traz fixo, você cria toda uma expectativa que não é legal você quebrar. O estágio 2 é o estágio, opa, acertei. Comecei a faturar ali 50, 60, 70, 80 todo mês, tem uma recorrência ali, meu produto começou a vir gente, opa, agora a gente precisa de time. Então, o estágio 2 é o melhor momento para a gente pegar e começar a construir certo. Porque o estágio 3 é o estágio de organização. Não é mais sobre contratar as pessoas certas. Eu já contratei, pelo menos os pilares eu já tenho que ter contratado no estágio 2. O 3 é promover quem tem que promover, trazer, às vezes, líderes melhores. Isso acontece muito. Do estágio 2 para o 3, que é o líder que estava ali no estágio 2, às vezes ele era bom para o estágio 2. A hora que eu evoluí, ele não evoluiu. E aí a gente tem um problema para resolver, que é eu vou esperar ele evoluir ou eu vou trazer um líder de fora. Normalmente a gente tem que trazer de fora. E aí é o estágio 3, ou seja, eu já estou na fase de organização, criação dos meus processos. Começou a desprender um pouco ali já o líder do operacional. E o estágio 4 é quando esse líder está totalmente dispensável. Ele é só o expert do negócio, só a cara do negócio, ele tem uma função mais visionária de buscar, é a hora que entra em ecossistema, vamos falar assim. Ele montou uma estrutura ali de infoproduto, agora ele já está monetizando com produto físico, agora ele fez uma sociedade com outro parceiro, ele criou um canal, ele começou a monetizar com outro canal, ele começou a ser investidor. Então, assim, ele começou a olhar para outros negócios. Esse é o estágio 4, que é a QIFI, onde a QIFI já está hoje, né? Então, assim, a gente tem pouquíssimos hoje em estágio 4. São todos muito conhecidos, são todos grandes e chegaram lá, vamos falar assim. Eles não têm mais esse problema de... Não é que não tem. Problema de pessoas, gente, ele não acaba nunca, tá? Enquanto a empresa está aberta, a gente tem problema de gestão de pessoas. Mas o negócio já está num modelo mais independente, mais sólido, mais independente. Então, assim, são times diferentes, tá? Isso aqui é muito interessante, porque quando eu trago um gestor de tráfego para estágio 1, é o freela. Me faz ganhar dinheiro, é só isso. Quando eu trago para o estágio 2, é o cara que tem que começar a me ajudar a organizar ali as funções de performance. Quando eu trago para o estágio 3, eu já tenho um head de marketing e um time que tem que trabalhar junto. Dependendo do tipo de empresa, eu já tenho um head de performance, que esse gestor pode ser. Quando eu vou para o estágio 4, ele é especialista do especialista. Aí eu já tô querendo um cara que sabe lidar com TikTok, eu já tô querendo um cara que sabe Google, porque eu já matei ads, né, meta ads, já não é tanto um problema se eu cheguei em estágio 4, eu já começo a buscar fontes alternativas de tráfego. Então eu já quero gestores de tráfego que são acima do que estão ali. Ou eu tenho um timezão de tráfego já olhando, eu tenho cliente hoje que tem 15 pessoas no time de tráfego. Super dividido ali, cada um olhando uma coisa. Então, um tráfego para cada produto. Então, aí é o 4. O 4 já privilegia mais especialistas, profissionais bem sênior. O 2, generalista. Quanto mais generalista, melhor. E o 3 vai ficar no meio termo ali, vai misturar um pouco de generalista, um pouco de especialista. Quando o candidato entende isso, ele sabe se valorizar. Porque ele olha para a empresa e fala, opa, aqui eu vou ser rei. Eu sou generalista. Aqui eu sou rei. Generalista lá, ele vai brigar com líderes muito experientes e talvez não seja para ele. Então a gente tem que ter essa clareza na hora que vai fazer esses matches, inclusive, né? Assim, de quem é a pessoa, em que momento de carreira ela tá, em que momento aquela empresa tá. Porque às vezes eu mando uma pessoa muito, muito experiente, às vezes para um negócio que tá começando. Não dá match. Não dá match. Você é tipo um Tinder, então, do digital, Eu sou né? o Tinder do digital. Legal. Eu sou o Tinder do digital, assim, o meu trabalho é exatamente, inclusive eu falava isso, assim, eu ainda falo, né, ninguém tá entendendo o que eu faço, gente, eu sou o Tinder.
Mais simples. O cliente fala comigo assim, Kelly, eu quero uma loura do olho azul. Vai. Que é tipo isso. Deixa comigo. Aí eu vou lá, tá bom, vou achar tua loura do olho azul. O problema é que o cliente não fala isso, né? A minha realidade hoje é que ele fala assim, eu quero alguém, eu não sei quem. Aí eu falo, tá, eu vou adivinhar pra você. Deixa eu entender o que... O nível da sua tecnologia tá avançado. Você precisa adivinhar. Esse software. Adivinhar o Tá que... tipo o algoritmo do Instagram, sugerindo coisas ali, ó. E a gente tá sabe que é pra o isso, tá? Você perfil. falou brincando, mas é verdade. A gente tá criando um software agora pra Caraca. poder... Porque hoje a gente faz os matches manuais mesmo, né? Assim, eu tenho um time que hoje conversa com o candidato, conversa com o cliente, faz os testes ali, teste comportamental, faz entrevista pra fazer o match. Eu vou transferir isso pra plataforma agora. Que massa. Pra gente conseguir ampliar, eu tenho que bater minha meta dos 10 Sim. mil, né, gente? Arrasou. Eu vou tentar ampliar isso, a gente vai fazer isso via tecnologia, assim, de alguma forma que a gente consiga entrar alguns dados que já façam um filtro básico ali. Legal. O cliente quer alguém que fez o curso do fulano de tal. Ótimo. O candidato entrou e falou que fez o curso do fulano de tal, automaticamente eu já consigo fazer um match. Caraca. Então a gente vai sofisticar aí agora a operação um pouquinho para poder ser mais efetivo, né? A ideia é assim, não importa o como, é o porquê. É o quê? O que eu tô fazendo? Tá, como eu faço é o de menos. Eu posso mudar a forma que eu faço. Eu não posso tirar o olho da minha meta, da minha visão. Qual que é a minha visão? Eu tenho que pregar 10 mil pessoas nesse mercado. Então, a gente vai vir com o braço de tech já agora em 2025 para poder acelerar o resultado. Vai escalar, tem que escalar isso aí. Kelly, você falou muito essa questão de contratação. Queria saber de você, quais são os principais erros que você percebe de empresários cometendo ao contratar? Como é que essa galerinha que tá assistindo aqui a gente agora pode evitar isso? Erros ao contratar. Primeiro deles é não saber o que ele está contratando, tá? É a mesma coisa de você ir para o supermercado sem a lista de compras. O que você vai fazer? Você tá com fome, você vai pegar o que você acha que você quer comer naquele momento, não é? Bem real isso. Ou você tá com sede, você vai comprar um monte de coisa líquida. Então, assim, a gente não pode ir enviesado. Eu acho que eu preciso. Não, você tem que fazer um estudo mesmo, prévio. Antes de eu falar assim, vou contratar. O que eu tô montando aqui? Essa empresa aqui é o que eu quero virar? De acordo com a empresa que você quer ter, você sabe os cargos que você vai ter. Então, assim, minimamente ter um desenho ali. Não falo só do organograma, até da vaga. Porque você vai ter que fazer uma negociação com alguém, né? Chamar ela para trabalhar, você vai fazer o quê? Eu não posso contratar uma pessoa falando assim, vem que no caminho eu te explico. Vem trabalhar comigo. O que é para eu fazer? Não, depois eu te falo. Não é, você tem que fazer um contrato bem feito, explicar para ela, alinhar a expectativa. Então, como que você alinha a expectativa com uma pessoa? E o que mais acontece hoje no digital é isso, tá? Um doido contratando outro doido. Porque a pessoa que contrata não sabe o que quer e quem vai também não pergunta. Aí depois fala, não era bem isso. Claro, vocês não combinaram. Então, esse combinado ele tem que ser bem feito na entrada. Então, primeiro saber o que você quer. Depois que você sabe o que você quer, evitar fazer esses processos seletivos de indicação, que nem é um processo seletivo, né? Pegar o primeiro que alguém te indicou num grupo de WhatsApp, ou um arrasta pra cima, nem tem, né? Um clique ali no teu story. Toma cuidado com isso, porque você fica dentro de uma tribo, né? Quando você contrata só as pessoas que te seguem, você tá contratando um fã, né? Ou você contrata na família, porque você acha que só vai ser leal a você, pessoas que forem da sua família, ou contrata os amigos. Eu vejo muito, gente, é muito problema. Não tem problema nenhum contratar parente, mas você tem que saber contratar uma pessoa que você pode demitir. Tem gente que não quando demite parente, eu tive um cliente que o Natal foi por água abaixo, porque ele demitiu o cunhado. Gente, ele tinha uma viagem de Natal pra fazer. Quando foi novembro, ele resolveu demitir o cunhado, que o cunhado era o closer da empresa, ele tava vendendo pouco, tava dando muita desculpa, ele foi demitir o cunhado, cara. Também não sabe separar o pessoal do profissional, né? Acabou com o clima natalino. A irmã ligou e, cara, meus filhos estão na escola, como é que vai sustentar agora? E você demitiu ele, que absurdo. Nossa, aí a mãe ligou. A tua confusão. irmã me ligou que você demitiu o fulano, você tá louco, como é que você fez? Aí o pai ligou. E uma bola de neve. Resultado, eles não quis, aí cancelaram viagem, cancelaram o Natal, cancelaram tudo. E ele me ligou no meio desse momento, que ele agora eu contrato de volta. Falei, claro que não, agora você sustenta, você errou lá atrás, agora você sustenta. Então, assim, quando contratar, se for um parente, tem que deixar claro, olha, é um contrato normal e a qualquer momento eu posso te demitir. Você tem que trabalhar, na verdade, é mais que os outros, porque sempre vai ter alguém achando que você foi contratado porque é o parente. Né? Então, assim, evitar. Quer contratar o parente, mas coloca em processo seletivo, vê se ele realmente tem as competências, o que você precisa. Então, assim, quanto mais amplo for um processo, o processo seletivo é um funil, igual funil de lead. Quanto mais pessoas se atrair,
mais chance de conversão você tem. Então, assim, atrai mais gente, divulga melhor essa vaga, que aí você pode fazer mais entrevistas e não contratar com pressa, gente. Toda vez que você, quero uma pessoa para amanhã, para semana que vem, a chance de você fazer errado na urgência, ela é muito grande. Então, ter pelo menos aí uma janela de 30 dias para você analisar bem, conversar e pedir teste. Não tem problema pedir teste. Então, assim, faz um post para mim, teste. Ou abre meu gerenciador aqui, me fala o que você faria de diferente. Ou me traz uma sugestão para o meu produto. Assiste um módulo. Eu tenho um cliente que quando a gente contrata CS, que é o Customer Success, né, que é o suporte evoluído, vamos falar assim, ele pede para assistir um módulo do curso dele e explicar. E falar o que melhoraria. Porque ele fala que se a pessoa assistir, não ver ponto de melhoria ou não souber explicar, como é que ela vai ser a navegadora do meu curso? Ele quer ver uma visão crítica, ele quer ver, então assim, acho bem legal isso. Libera um módulo, faz um testezinho ali no final para ter clareza. E faça contrato de experiência, tá? Independente de ser CLT ou CPJ, sempre ajustar com a pessoa, olha, a gente vai, durante 30, 60, 90 dias aqui, trabalhar em formato de observação. Se não for bom para nenhum dos dois, né, a gente não continua. Por quê? Porque aí a pessoa vai se alinhando ali. E aí é uma mentalidade que os dois têm que ter, né? Porque quem contrata, às vezes, acha que a pessoa chega pronta e não chega. E também quem chega acha assim, tô contratado agora, posso ficar tranquila. Não pode ficar tranquila. Agora tu tem que mostrar para que você veio, né? Então, acho que para mim são os principais erros, assim, não fazer um processo estruturado, contratar o primeiro que vem e não saber o que quer. Eu colocaria 50-50 na balança, tá? Assim, se você não sabe o que quer, você vai errar com certeza. E se você não faz um processo, por mais que você saiba o que você quer, a tendência é que você feche ali com a pessoa errada. Agora, vamos imaginar que eu sou uma empresa que eu sei o que eu quero. E busquei você porque eu sei que você tem os melhores candidatos para me indicar. Pensando que eu tô, sei lá, buscando um gerente de marketing para minha empresa. O que você olha na base de candidatos que a Portos tem, não sei como que funciona essa parte operacionalmente falando, que faz você, olha, essa é a pessoa que você precisa? São habilidades técnicas, são habilidades comportamentais, é um conjunto dos dois? Ou você procura saber exatamente como é o meu marketing para depois me sugerir essa pessoa? Como é que é? Pergunta boa. Essa pergunta é muito boa. Primeiro entender o teu modelo de negócio, é a primeira coisa. Então, modelo de tecnologia. Né? Então, você é um gerente de marketing para tecnologia. É diferente de um gerente de marketing para uma empresa de lançamento, que é diferente de um gerente de marketing para um e-commerce, que é diferente de um gerente de marketing do tradicional. Então, o modelo de negócio é rei. Tá? Então, assim, quais são os desafios que estão esperando essa pessoa para eu entender se ela minimamente tem a competência técnica ali para aquele desafio ou o que vai exigir dela ali, né? Você tem um modelo de negócio que é uma startup, por exemplo, e ele é mais acelerado, eu tenho que saber, a pessoa ela tem que vir de algum modelo que é acostumado com aquele tipo de trabalho. Depois, o teu modelo de gestão. Ela vai reportar a quem? Ela vai reportar direto para um diretor. Opa, então ela tem que ser uma pessoa que sabe se reportar para o diretor. Você não é que a pessoa fica trazendo problema o tempo todo, não é uma pessoa que ela tem que ter mais autonomia, ela tem que saber gerenciar bem o time dela. Então, eu entendo o modelo de gestão daquela empresa. Não, aqui é um modelo de gestão mais microgerenciado. Ela vai ter que preencher muito relatório, vai ter um Big Brother aqui observando tudo que ela faz. Então, opa, essa pessoa sabe lidar com isso? Ela trabalha nesse modelo bem ou não? Então, assim, a gente vai bater modelo de gestão. Depois, a gente vai para hard skill e soft skill, que é exatamente isso. Que competência técnica ela tem que ter? É interessante que cargo de gestão, a gente não vai tão assim, ela tem que saber mexer no tráfego. Não, ela tem que saber delegar para o tráfego. Ela não tem que saber abrir um gerenciador e subir uma campanha, não é isso. Ela não tem que saber corrigir uma página no WordPress, não é isso. Mas ela tem que olhar para uma página e falar com o designer assim, dá para melhorar. Olha para isso aqui. Copy, mesma coisa, não precisa saber. Eu gosto muito em gestão do profissional que a gente chama de T-shaped. Já ouviu falar? Não. T de T mesmo, assim, do T. O T-shaped é um profissional que ele tem uma raiz, a base do T aqui, em alguma profissão específica. Então, assim, ele veio do copy, ele veio do tráfego, ele veio do design. Então, assim, ele é um profissional técnico de alguma coisa. E a parte de cima do T, ele entende um pouquinho de cada coisa do marketing 360. Para mim, esse é o melhor gestor. Por quê? Porque ele veio de campo de batalha ali, ele foi um profissional técnico, ainda ele consegue ter um olhar técnico, mas também ele tem um olhar 360. Quando você tem o cara que é só o izinho aqui, ó, ele é muito técnico. E ele não tá acostumado a olhar
para os outros. Então, a gestão dele fica um pouco enviesada. Quando você tem só o de cima, ele é superficial demais, porque ele não vem de uma carreira técnica, então, às vezes, ele é aquele palpiteiro, sabe? Sei um pouquinho de cada coisa ali, às vezes ele é bom com pessoas. Funciona, tá, gente? As duas lideranças funcionam. Tanto uma liderança muito técnica, quanto essa liderança mais motivacional, assim, servem. Mas o T é lindo. Então, eu sempre busco isso. Então, se um head de marketing, eu vou buscar alguém que veio de uma carreira consolidada em alguma área. Ele foi social media há muitos anos. E depois ele fez essa transição para coordenação, para head. Eu vou gostar disso. Então, a gente vai fazer essa análise, tá? E aí, o que eu tenho hoje? Eu já tenho muitas pessoas em banco. Porque cada processo que eu abro, né, cada 50, 100, 200, 500 pessoas. Então, às vezes ela não passa num processo por causa de um critério desse que não deu com aquela empresa. Né? A gente tem no pano de fundo aí também cultura. O que é cultura? Cultura é como aquelas pessoas agem naquele ambiente de trabalho. Como vocês estão numa empresa de tecnologia, o dono é menos importante, tá, do que numa empresa de infoproduto. Numa empresa de infoproduto, o dono é mais importante. Entenda mais importante não no sentido de importância, mas no sentido de a figura, a cara, a cultura, o que ele fala, tem mais impacto. Por quê? Porque numa empresa de infoproduto, o dono é o produto. Verdade. O dono é o produto. Então, por exemplo, o Arthur, ele pode ser católico, ele pode ser espírita, ele pode... Não tem tanto impacto no que está fazendo. Agora, um infoprodutor católico, ele vai defender o catolicismo no discurso, no produto. Então, a cultura da empresa fica mais... ela fica mais condizente com a cultura e com o pensamento daquele líder. E aí é difícil você não trazer uma pessoa que pense igual. Né? A gente viu um caso do G4 agora recente, né? Que o Thales é um CEO de direita que defende aqueles princípios e como que aquilo teve um atrito ali já com algumas situações. Então, assim... esse posicionamento no digital, ele é mais forte, porque costuma o produto ser isso. Então, você tem um expert de emagrecimento que está lá pregando o tempo todo na rede social, que se você está gordo, você está inflamado, que se você está gordo, você não é eficiente no trabalho. Ele vai contratar uma pessoa acima do peso? Ele não vai contratar. Aí você fala, isso é gordofobia. Não, isso é ser coerente com o discurso dele. Explica isso no mercado. Nossa, eu sou cancelada. Mas eu tenho o Wendel Carvalho, por exemplo, ele defende princípios cristãos católicos, e os produtos dele falam sobre relacionamento homem-mulher. Como é que eu mando para a estrutura do Wendel uma pessoa que não concorda com isso? É ruim para as duas partes. Não é que ele tem preconceito e não quer, não. Normalmente todos são abertos, assim, cara, pode vir, a pessoa é boa, mas a pessoa para trabalhar naquele ambiente, ouvindo aquilo o dia inteiro, percebe que é diferente? Não se conversam. Ela tá ouvindo aquilo o dia inteiro. Ela vai editar um vídeo, o vídeo só tá falando sobre isso. Eu tive esse caso do editor de vídeo, que pediu demissão. O expert era católico e aceitou um editor de vídeo que não era, e esse editor de vídeo, quando foi editar um vídeo, o vídeo falava sobre ideologia de gênero. Ele se sentiu ofendido. Nossa. E aí ele pediu demissão no meio da demissão. Falou, eu não consigo editar esse vídeo com esse tanto de baboseira que esse homem tá falando aqui. Entende? Então, assim, sofre. É um tipo de trabalho em que é difícil desassociar a ideologia que tá ligada no produto, que tá ligado no expert, da cultura da empresa. Então, esse é um pano de fundo que a gente tem que olhar, sim, para fazer esses matches bem feitos, para não ter sofrimento de nenhuma das partes. Assim, a pessoa tem que se sentir confortável em trabalhar num ambiente. Eu não vou mudar o ambiente do cliente, eu não estou dizendo que eu concordo, mas eu não vou mudar. Então, eu tenho que saber que o candidato que está indo para lá, ele vai se sujeitar a um ambiente em que fala-se sobre isso, se ele quer ou não. E inverso também, tá, gente? Eu tenho um cliente que vende bruxaria. O produto dele é bruxaria, não entendo bem, mas é algo assim. Como é que eu mando um cristão ali? Cara, ele não acredita naquilo, aquilo ofende, é profissional. Gente, não tem como, o produto é isso. O produto que ele vende é cristais, com não sei o quê. Cara, como é que a pessoa vende uma coisa que não faz parte? Então a gente ainda tem essa peculiaridade no digital. Eu não tinha pensado sobre isso, realmente, cara. Faz sentido, né? É que em tecnologia você não vai ter tanto, né? Assim, que é um produto mais impessoal. Que o Wi-Fi tá vendendo, que é uma solução tecnológica, cara. Tá aqui dentro, tu pode pôr o produto que você quiser.
né, de venda de bichinho de pelúcia, né? Como que é bichinho de pelúcia? Daqui a pouco tá o Bernardo. Verdade. Bernardo vai, daqui a pouco ele vem com 1 milhão em bichinho de pelúcia. E tu pode vender, né, algo para resolver o problema financeiro da tua empresa. E a QIFI, ela é isenta. É verdade. Né? Agora, um expert, ele tá produzindo um conteúdo ideológico muitas das vezes, não é técnico. Às vezes o conteúdo, gente, o que mais tem é conteúdo com viés ideológico. Ele está vendendo a ideologia dele empacotada. Então, você vai trabalhar numa empresa que vende uma ideologia que você não concorda com a ideologia? Não faz muito Né? sentido. E a gente pega religião, política, tem expert que vende política, né? O Caio Coppola lançou recente, ensinando políticos, né, de direita a se posicionar. Cara, eu vou mandar um cara de esquerda trabalhar num ambiente desse. Vai ser caos. Eu tô pegando extremo, né? Que é política, eu sei que são assuntos delicados, política e religião, mas existe isso também no não extremo, tá? Então, por exemplo, uma especialista, esse caso é bem, bem real e é bem recente. Eu tenho uma especialista que ela vende posicionamento de imagem. Ela vende isso. A mentoria dela é sobre, olha, ganhe mais a partir do momento que você se veste melhor, que você se maquia, que você se arruma, que você se posiciona, que você produz um conteúdo mais clean, você vai vender mais. Esse é o produto dela. Eu levei a candidata pra entrevista, a candidata foi com o moletom do Pikachu. Impossível, né? Não vai dar match. Aí ela me ligou. Falou, Kelly, eu amei a menina, mas ela entrou na entrevista com o moletom do Pikachu, cara. Ela leu sobre o que eu falo. Se ela tivesse minimamente visto o que eu fiz, ela colocaria uma blusinha assim, né? Assim, cara, não dá, não vou contratar ela. Não foi... Aí você pensa que a pessoa, a menina vai falar assim, ai, mas eu visto como eu quiser. Sim, você veste como você quiser, mas ela está no direito de querer trazer para dentro da empresa dela pessoas que pensam como ela. Sim. Porque, olha, imagina eu ter que doutrinar meu próprio funcionário de que meu produto é bom, que funciona. Tá maluco? Não dá tempo de fazer isso, não. Tem que preocupar. Eu tenho que preocupar em vender, escalar minha empresa. Então a gente tem que olhar tudo isso, Legal. sabe? Assim, por isso que é realmente um Tinder, sabe? Sim. Assim, é 1 para 1, sabe? Tem o profissional perfeito pra vaga perfeita. Às vezes candidata a 300 pessoas, mas eu não chego com... Normalmente eu chego com 3 opções, assim, ao final do processo. Mas é bem específico, assim. Poxa, essa pessoa... A gente chega, às vezes, assim, com dúvida. 1, 2, 3... Vamos ver, mas existe a pessoa. A gente só tem que achar, a gente tem que gastar tempo, mais tempo procurando, assim, na verdade. A pessoa existe, a gente tem que saber onde ela tá. Legal. Então, o que eu preciso fazer pra achar essas pessoas certas? Pra atrair, na verdade, esses bons talentos, né? Tá querendo Porque meus às vezes- segredos. Não, é porque em conversas aqui do próprio QuickCast, os produtores falam que é um desafio pra eles encontrar bons talentos, né? Então, como é que se faz pra conectar as pessoas certas às empresas certas? É que eles não conhecem, É, a porta. Galera, Portos Digital, bom dia. A minha resposta seria essa, então, como fazer? Me chama. É que a Portos resolve exatamente essa dor. E por que eu vim resolver essa dor? Porque existe de um lado essas pessoas, existe de um lado essas empresas. Então, precisava de alguém conectar. Onde estão essas pessoas? A maioria delas está em formações. Então, a gente tem excelentes formações hoje no digital. Formação de copy, de tráfego, de tudo, gente. E tem boas pessoas lá. E o discurso das formações, graças a Deus, já melhorou. Porque antes o discurso da formação era: fique rico sendo empreendedor nessa área. Agora as formações, inclusive tinha um módulo, bendito do módulo de prospecção. Toda formação tinha módulo de prospecção, que é como você correr atrás de clientes. E eu mandei eles trocarem o módulo de prospecção por módulo de como passar em processo seletivo. Gente, para de ensinar a prospectar, porque esse pessoal chega nas entrevistas e não passa porque não sabe conversar. Né? Vamos ensinar eles a passar em entrevista? Então, existem excelentes formações, e as formações começaram já a direcionar para a carreira. Então, as formações são um bom lugar. O mercado corporativo é um bom lugar, dependendo do cargo, é melhor ele vir de corporativo do que ele já estar no digital. Eu brinco assim, que tem muita profissão, gente, que no digital, o digital é a Shopee das profissões, sabe? A profissão original de gestor de projetos, ela é uma, no digital, o gestor de projeto da Shopee. Por quê? Porque ele não fez as formações de gestão de projetos, ele não tem aquelas certificações, ele não tem metodologia, ele só sabe acompanhar um checklist de lançamento. Consigo ver. E chamaram ele de gestor de projetos, e ele fala e ele ainda ensina outros gestores de projeto. Cara. Aí quando eu trago um gestor de projeto do tradicional e mando conversar com esse cara, ele olha pra mim e fala assim: de onde que ele tá se chamando de gestor de projeto? Ele não sabe o que é uma metodologia ágil, cara. Ele não tem uma formação. Eu falo, então, aí eu tenho que explicar a Shopee, né? Que é a da Shopee. CS é a mesma coisa. CS não sabe um cálculo, como que calcula um NPS, mas ele é CS no digital.
Eu chego lá no tradicional, o CS, ele entende de design thinking, ele entende de jornada, ele entende de indicadores. O daqui, ele acha que é atender bem. Ele acha que é ser simpático, mandar o WhatsApp avisando que está na hora da aula. É só um ótimo Que CS. doideira, né? Olha quantas camadas. E ele acha que ele é ótimo. E a gente também acha ele ótimo, Sim. né? Mas na hora que você conversa com o CS, que não é da Shopee, o CS original, você fala assim, socorro! Não é isso. Tem mais Discrepante. coisa pra pensar. Mais coisa, então, assim, o mercado corporativo para cargos de closer, que são bem assemelhados, CS, gestor de projetos, designer instrucional, que é um cargo que desenha metodologia para produto, financeiro, RH, é maravilhoso. Maravilhoso, porque essas pessoas estão vindo já de ambientes maiores, elas estão vindo com mais cursos, mais certificações. Então, assim, tem alguns cargos que já é melhor buscar em corporativo. Então, normalmente eu faço um mapeamento, né? Esse cargo específico que a pessoa precisa, onde está essa pessoa? Né? Ela está em outro player do digital, ela está em alguma formação, ela está dentro do mercado corporativo. Então, existe uma lógica de captação de acordo com o tipo de cargo que a gente precisa. Mas, via de regra, a minha ideia é concentrar essas pessoas para a gente ter elas ali. Eu já tenho elas em banco. Meu banco hoje tem 180 mil pessoas. Uau. Ai, gente, pra caramba. Então, assim, é muito difícil essa pessoa não estar cadastrada no meu banco. Uhum. Por quê? Porque ela cadastrou para uma vaga, ela não passou, eu mantenho o cadastro. Ok. Né? Eu aviso para ela, ó, se você não passar nessa, eu vou manter teus dados para te colocar em outro processo. Você me autoriza? A pessoa autoriza. Então, muitos ali, é muito difícil não ter a pessoa em banco, sabe, assim, mas quando não tem, a gente continua o processo de atração. Então, assim, eu tô capilarizada hoje nessas comunidades, eu tenho acordo com essas comunidades já para trazer, e eu tenho um mecanismo de busca em job board. O que é job board? É LinkedIn, é Indeed, é Google Jobs, são ferramentas que funcionam hoje para buscar pessoas no mercado corporativo. Então, funciona também. Então, eu monto essa rede para no final cuspir alguém aqui. Perfeito. O que eu faço, assim, de verdade? Eu vendo conhecimento e tempo, né? Porque para algumas pessoas, elas sabem fazer um processo seletivo, elas sabem buscar, elas não têm essa dificuldade, às vezes, técnica, mas e o tempo que isso leva a gente? Uhum. É moroso, assim, de entrevista, aí dá errado, aí a pessoa desiste. Já tem algumas pessoas que compram conhecimento, elas não sabem mesmo, elas não fazem ideia de por onde eu começo. Então, beleza. Então, para essas, eu tô vendendo conhecimento e tempo, no final das contas. Pensando em performance e também na retenção, né, de talentos. Depois que um time já está formado, o que você visualiza que é interessante fazer para manter esse time performando bem ao longo do tempo, dentro das empresas? Você tem esse tipo de demanda também, esse tipo de dúvida por parte das empresas? O fator número 1 se chama liderança. A principal causa de pedidos de demissão é do líder, não é da empresa. A pessoa não é que ela não quer trabalhar na empresa, ela não quer aquele líder específico. E o contrário também é verdade, tá? Às vezes a pessoa não tá ali pela empresa, ela tá ali porque ela gosta muito do líder dela, porque ela aprende muito com o líder dela. Então, a primeira coisa é cuidado com quem você dá um crachá de gestão. E eu falo isso com muito conhecimento de causa, porque eu já errei, eu já dei crachá de liderança para pessoas erradas, e quando eu descobri, o estrago já estava feito. Né, o time pedindo para ir embora, e o time insatisfeito, e eu quando eu descobri, eu falei, nossa, eu errei no cargo de liderança. E aí, quando você erra na liderança, vai tudo para baixo. Por quê? Porque o liderado não tem coragem de denunciar. Ele tem medo de falar, meu líder é abusivo, meu líder é ruim, ou meu líder não me desenvolve, ou meu líder sabe menos que eu, ele me dá umas orientações erradas, né? Ou meu líder mente. Eu tô com um caso aqui de uma pessoa, a gente mandou ele para um cliente e ele me chamou de volta, perguntando se aconteceu uma situação com ele abusiva lá do líder, o líder não é o dono da empresa, né? É um gestor. E ele falou, Kelly, o que eu faço nessa situação? É uma situação bem bizarra, gente. Eu não vou abrir para não expor, mas é bem bizarra. E eu falei, cara, isso é crime, o que ele fez com você. E a pessoa é tão inocente que ela nem... E se você não denunciar e uma hora a casa cair, você vai junto. Porque o dono da empresa vai achar que você faz parte do esquema. Aí ele ficou desesperado. Eu falei, você corre o risco de perder seu emprego? Corre. Pode ser que o dono não acredite, pode ser que o líder vá lá e fale uma outra narrativa, mas o que você prefere?
às vezes é melhor você ficar sem o emprego, mas eu acho que você vai ser recompensado. A gente tá no meio desse processo, gente. Eu não sei o final da história ainda. Caramba, Tô torcendo pra complicado. dar muito certo. Mas entende? Então, assim, o primeiro fator é esse. Cuidar de quem você coloca como líder. Os líderes têm que ser bons, eles têm que ser leais, eles têm que olhar pros liderados. Senão, o time vai todo, em algum momento, desistir do projeto, porque não está sendo bem conduzido. A gente garantindo essas lideranças, aí é o que a gente fala que é um bom trabalho de retenção. Essa palavra nem é tão usada assim, é mais engajamento. É assim, engajar na missão, né? Porque reter parece que você quer segurar a qualquer custo. Não é isso que a gente quer engajar na missão. Então, primeira coisa, clareza da missão. Clareza da missão, gente. No digital isso é até mais fácil, porque todo mundo é muito aberto em relação a números, né? Assim, a gente quer faturar 10 milhões esse ano. Então, tá todo mundo correndo atrás daquele objetivo ali, né? A gente quer treinar X mil pessoas, né? A gente quer, sei lá, realizar tantos eventos, a gente quer ajudar tantas pessoas. Então, assim, quanto mais claro a gente traduzir esse objetivo para o time, mais o time se engaja. Porque o time quer participar de algo grande, gente. Propósito é um negócio que tá muito intrínseco no ser humano. Então, assim, se eu vou trabalhar no teu propósito e ele vai ser meu, eu tenho que saber qual é. É igual quando eu falo, gente, a gente vai empregar 10 mil pessoas. Meu time é todo engajado na tal das 10 mil pessoas, porque o meu sonho virou o sonho deles. Eu quero transformar 10 mil vidas. Olha como é que isso é legal. Eu vou fazer parte de um projeto que transforma 10 mil vidas. Então, saber traduzir esse propósito para um propósito além de financeiro também, sabe? Que senão é um propósito de, a gente quer faturar X. Cara, mas traduz faturar X em impacto, né? Vou citar o G4 aqui de novo, que tem um case legal, que eles falam assim, a gente quer empregar 1 milhão de pessoas nos nossos clientes. A gente quer que os nossos clientes abram 1 milhão de vagas. Então, imagina? É legal, assim, quanto mais gente a gente treina, mais vagas vão sendo abertas. Então, assim, buscar dentro do negócio um propósito que conecte com o time. Então, o time fazer parte de um propósito. Reconhecimento é um outro fator também, assim, a pessoa tá dando a vida ali, tá dando o sangue dela. Então, tô pagando. Não é só sobre salário, é dar um parabéns, sabe? É mandar alguma coisa ali pra ela, é falar, cara, teu trabalho é importante, você faz diferença. As pessoas às vezes pedem demissão porque elas acham que elas não são úteis. Já tive gente que pediu demissão falando assim, cara, eu vou sair daquela empresa que eu acho que eu nem faço diferença. Depois que ele pediu pra sair, o líder veio desesperado atrás de mim. Caraca, ele era muito importante, ele saiu, minha empresa. Eu falei, você falou isso pra ele? Ele falou, não. Cara, e ele saiu achando que não era. Então, sabe aquela coisa de relacionamento mesmo, sabe? Tipo, vou terminar porque ele nem me ama. Nossa, eu te amo, eu só esqueci de falar. Demorou. Mas isso acontece muito, gente. Então, assim, fala pra pessoa que ela é importante, chama ela e fala assim, cara, teu trabalho é muito legal. Nossa, o que você faz aqui, ele é muito bom. Faz muito sentido. Por mais que seja um trabalho de operação, então, assim, reconhecimento é uma coisa muito importante. Então, eu diria isso, sabe? Cuidar da liderança, ter um bom engajamento de propósito e reconhecer o trabalho da pessoa. O resto é o básico. Sabe? Tipo, ter um contrato, que pode ser CLT, PJ, seja o que for, mas, assim, ter um acordo formalizado. Tem gente que contrata a pessoa, não faz contrato, gente. Fica de boca. Isso não existe. Isso é falta de respeito. Né? Então, assim, honrar seus compromissos. Tem gente que faz o processo seletivo, gente, isso acontece muito, tá? Faz o processo seletivo falando que é 5 mil salário, na hora que a pessoa passa e entra na empresa, ela fala assim, eu achei melhor, vou te pagar 4. Aí é sacanagem. Mas acontece, gente, eu não sei o que dá na cabeça desse povo, assim, mudar os acordos ao longo do caminho, isso não é legal. Então, assim, ser fiel aos acordos, ter clareza da função da pessoa, né? Olha, é isso que eu espero, dar feedback. Então, assim, aqui é o basicão, que é o arroz com feijão, tá? Assim, não tá fazendo mais do que a obrigação, assim. Então, os outros 3 itens eu colocaria como cereja do bolo, assim, que é importante. Legal. E com o crescimento do nosso querido home office, né? Como lidar com o desafio de gerenciar uma equipe à distância? E eu vou te falar que a gente tem um outro desafio agora, que é a volta pro presencial. É verdade, agora tá fazendo agora a migração, né? Muitas empresas estão indo pro presencial. Eu tô com um indicador, se eu não me engano, 35% das vagas são presencial. Quando eu comecei a empresa, em 2022, era 90% home office. Agora, se eu não me engano, a gente está em 35, 40 presencial, ou seja, né, 60 home office. Então, assim, existe sim um movimento, tá? De contratação presencial. Eu acho ele excelente. Tá? Te respondendo primeiro, o desafio do home office é a gestão e a comunicação, tá? Por quê? Porque fazer gestão de um time que você não tá vendo, que ele tá à distância, exige um gestor com experiência em gestão home office.
Entendi. Tem gestor que é muito bom no presencial, mas ele não sabe gerir um time remoto. Por quê? Porque para gerir um time remoto, você tem que ter um comunicador online e você tem que ter uma ferramenta de gestão online, né? Que aí nós estamos falando de um Pipefy, de um Trello, de um Notion, de um ClickUp, de um... Cara, em algum lugar a empresa tem que aparecer que ela funciona. Né, que você não tem um quadro, você não está entregando nada na mão de ninguém, você não tem uma sala. Então, como é que você emula isso? Isso tem que ser emulado de alguma forma ali no online. Nem todo gestor sabe fazer. Então, você tem que engajar esse time. Como é que eu engajo esse time? Como é que eu sei que essa pessoa está trabalhando? Tem uma relação de confiança muito grande. E comunicação, porque a comunicação às vezes ela é assíncrona. Você digitou uma coisa ali, a pessoa só vê no final do dia. E às vezes não, você tem que ter um combinado ali, olha, vamos estar online para a gente poder comunicar ao mesmo tempo. Tem coisa que eu posso falar hoje, você pode ver amanhã, tem coisa que eu preciso que você veja. Então, tudo isso. Esses são os desafios totalmente tirados de letra para a turma que está mais nativa aí no digital, às vezes nem nunca trabalhou no presencial, então essa galera já nasceu com toda essa mentalidade orientada para isso, tá? Que é um desafio para quem não vem dessa realidade. Agora, o movimento do presencial, eu acho ele positivo, tá? Eu sou quem eu sou hoje por causa do presencial, gente. Essa é a minha primeira empresa remota, então não se iludam. Eu tô tendo muita dificuldade de gestão, porque é o meu primeiro negócio sendo gerenciado remoto. Eu não abro mão hoje, assim. Por quê? Porque é o meu estilo de vida, o que eu quero, o que eu penso, assim, eu quero. E eu quero atrair pessoas também para trabalhar comigo que querem estar em casa, querem estar com a família. Mas eu posso me dar esse luxo hoje, com mais de 40 anos, depois de ter trabalhado em várias empresas. Eu não conseguiria, gente, ter o conhecimento que eu tenho se eu não tivesse trabalhado com pessoas ali, no mesmo ambiente, lado a lado, aprendendo. O que eu aprendi no meu estágio... Eu trago para minha vida até hoje. A minha chefe no meu estágio, eu tenho o contato dela até hoje. Assim, eu aprendi demais com essa mulher. Como é que eu ia aprender? Sabe, minha passagem em startup, eu trabalhei com um bando de meninos. Eu tinha um bando de estagiário de 18, 19 anos ali. O que eu aprendi com aqueles meninos? Não tem como. Esse tipo de relação, não tem como você trazer ela para o remoto. Infelizmente, o home office, ele traz uma perda em formação, tá? Porque formação não é só você estudar, é o contato que você tem de dia a dia com outros profissionais diferentes. Melhores, diferentes, outros setores, isso é fantástico. Isso é só no presencial. Então, se eu estivesse em início de carreira, eu buscaria uma vaga presencial sem sombra de dúvida. Então, assim, a pessoa já é mãe, né? Ela tem filho pequeno em casa, ela tá, às vezes, num momento de vida que não é propenso para o presencial, ok, né? A gente tem vaga remota. Agora, se você é jovem, está iniciando no mercado, às vezes não tem uma família, tem disponibilidade total de mudança, né? Só você, porque quem tem família é muito difícil, você tem que olhar a escola, você tem que, né? Agora você está sozinho, por que você está rejeitando uma vaga presencial? É a pior decisão da vida, você falar, eu quero trabalhar de onde eu quiser, não faço não. Passa 2, 3 anos ali no presencial, que isso vai te evoluir, assim, exponencialmente na carreira. Essa é a minha visão. Então, assim, as empresas que estão abrindo vaga presencial hoje no digital estão fazendo um favor para o mercado, principalmente para o júnior, principalmente para quem está começando. Gestor, profissional sênior, pode escolher. Agora, o júnior eu não daria opção de escolha. Vai para o presencial. Tem que aprender, né? É uma escola, cara. É uma escola. O que você aprende em presencial é 10x o que você aprende no remoto, que você tem pouco contato. É meio... Parece óbvio, né? Mas as pessoas acham que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, hoje a gente tem um volume bom de presencial. Eu acho uma oportunidade. Legal. Legal demais. Chegamos na hora ali mais dinâmicas aqui. Sim, a gente gosta desse momento, hein, Carol? Podcast. É. A gente gosta. Ó, a gente vai fazer um bate-bola, jogo rápido com você, Kelly. Com o intuito Ai. de... Vamos fazer perguntas pra você. E aí você pode responder com a primeira coisa que vier na sua cabeça, a primeira palavra. Ou, no máximo, uma frase. Papum. Papum. Ai, meu Deus. Vamos. Você vai tirar de letra. Vai mesmo. Vou começar aqui, ó. Qual é o 80-20 do recrutamento? Saber o que tá buscando. Boa. 3 coisas que todo time de alta performance precisa ter. Autonomia, conhecimento e uma característica que eu chamo de lifelong learner. Ou seja, sempre tá buscando aprendizado. Um erro comum para ser evitado na hora da contratação. Contratar o primeiro que aparece e o parente. Tô voando. Uma dica rápida para quem está recrutando pela primeira vez. Não faça isso rápido. Vá com calma. Uma qualidade que todo líder deve ter. Inspiração. O Boa. líder tem que ser exemplo. E ó, pra finalizar, a melhor forma de manter uma equipe motivada.
Reconhecimento. Boa. Legal. E ela passou zerada. Que isso? Foi rápido. Falei pra você que seria fácil. Kelly, não terminamos, que nós finalizamos o nosso episódio com uma pergunta mais reflexiva para os nossos convidados. Você topa responder pra gente? Vamos. É que a sua trajetória é um pouco diferente, mas vou colocar ela da mesma forma. O que você gostaria de ter ouvido quando começou no digital, apesar de ter sido pouco tempo, né? Que hoje, depois da sua trajetória, experiência e quilometragem, você pode transmitir para alguém que está pensando em começar nesse mercado, seja como prestador de serviço, seja como uma pessoa que quer ter uma empresa digital. O que você falaria para essa pessoa e o que você gostaria de ter ouvido quando entrou nesse mercado? Eu acho excelente isso. Seja fiel às suas origens, aos seus pensamentos, ao que você acredita, ao que você tem como valores. A gente tem que ouvir pessoas, tem. A gente tem que aprender com pessoas, tem. Mas a gente tem que ter um filtro interno que é nosso. Não pode ouvir tudo que todo mundo fala e tratar aquilo como uma grande verdade. Por quê? Porque o que é bom para uma pessoa não necessariamente é bom para você. Não estou dizendo que a pessoa está mentindo quando ela fala assim, eu ganhei muito dinheiro com tal coisa, mas quais foram os fatores que ela tem que você não tem para ela ter feito aquele resultado? Então, assim, ter esse filtro, ela se dispôs a alguma coisa que eu talvez não me disporia. Então, fazer bem um filtro e ser muito fiel às suas origens, fiel ao que você pensa, ao que você acredita, que no final das contas, você tem que prestar conta para você mesmo no fim do dia. Eu tô bem? Eu tô feliz? Eu tô em paz? Nada pode tirar nossa paz. Dinheiro não pode tirar nossa paz, trabalho não pode tirar nossa paz, sucesso não pode tirar nossa paz. Então, a paz, ela vai estar intrínseca. Ela não vai estar do lado de fora, vai estar do lado de dentro. Então, ter muita clareza disso. Eu ouvi já algumas pessoas e achei que eu estava fazendo errado e mudei. E depois falei, não, eu tenho que me ouvir. Porque no final das contas, eu respondo por mim, eu respondo pela minha empresa, eu sou a dona da minha empresa. Então, se alguma coisa der errado, nenhum consultor, nenhum mentor, nenhum gestor, nenhum funcionário vai vir aqui e assumir o erro no meu lugar. Então, ter a última palavra e ser bem fiel aos seus princípios é o meu recado. Legal Massa demais. isso. Esse podcast foi daqueles, a gente aprendeu horrores. Caramba, né? Minha cabeça explodiu várias vezes aqui. Tenho certeza que a galera gostou demais, porque é um assunto diferente que a gente conversa. Acho que é a primeira vez que a gente fala com tanta profundidade sobre recrutamento de times. Mesmo. E temos agora o quê? Presentinhos pra você e pro Bernardo. Que acho que o Bernardo vai amar. Não tem brigadeiro ali dentro, mas tem outras coisinhas. Tem umas besteirolas ali pra ele. Ó, tá aí, chegando aí. Esse aqui é do Bernardo. Esse aqui é o seu. Gente, que incrível! Ainda bem que eu vim com a mala grande, viu? Acho que eu tava preparada. Por isso que eu te perguntei, né? Sobre a mala, se caber tudo. Ai, que legal. É literalmente para agradecer sua presença, os conteúdos compartilhados, seu tempo. Foi incrível esse bate-papo para nós. Espero que você tenha curtido também. E a galera que tá te conhecendo através desse podcast, deixa aí suas redes sociais para que eles possam ali também te buscar quando precisarem, que eu tenho certeza que vai surgir. Ai, vai ser um prazer, pessoal. O meu Instagram é @Kelly Eleto, Kelly com 2 L's. E vocês vão colocar aqui, né? E o Instagram da Portus é portus.digital. Então, a Portus é onde a gente faz os processos seletivos, faz a estruturação dos times. E eu estou à disposição, se alguém quiser trocar ideia no direct também, eu sou bem acessível lá. Uma querida. Mineirinha da Gina. Mineiro não tem erro, né? E pra quem ficou até o final desse episódio aqui, Bruninha, precisa fazer o quê? Que os lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixem aquele super like e comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com a nossa querida Kelly Eleto. Comentaram, então agora se inscreva no nosso canal e ative o sininho, hein? Pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do QuickCast. E aquele ponto bem importante que você já sabe, bora lá, Carol! Aonde a gente se vê? Nós temos um encontro marcado no próximo QuickCast, é por isso que nós nos vemos lá. Tchau, tchau, galera! Tchau, tchau!